your stinking paw off me, you damn dirty ape! Esse é o Notas de Filmes. Não esquece de seguir o nosso canal, dar uma curtida no episódio e deixar o seu comentário. Fala pessoal, aqui é Eduardo Brandt. E aqui é Léo. E aí? Bem-vindo ao Planeta dos Macacos. E vou te falar que eu acho que a tradução para português do nome do filme, nesse caso, funciona melhor do que o original, que é Rise of the Planet of the Apes. É muita que pelo menos é Planetas do Macaco, o início. Muito mais clean, Embora né? eu goste do Rise. É porque ele vem da série, né, Planeta dos Macacos, que tinha também esses nomes gigantescos, né? Planet of the Então, Apes. não, assim, mas esse foi só o primeiro, né? Depois teve uma porrada de continuação, que era a Guerra pelo Planeta dos Macacos, a Volta do Planeta dos Macacos, sei lá, e o caralho e tal. Então, eles pensaram muito nessa questão do Rise of the Planet of the Apes. Que, na Ok. verdade, que não é um remake, é um prequel do, do original, de 68. Que o 68 eu não assisti, nunca vi. Cara, Eu só vi esses três, essa é, trilogia. eu Eu vi o gosto muito. primeiro, eu vi eu vi o de 68, né? Eu até ia rever, mas essa semana foi uma loucura. Falei, vou rever o original. Mas eu vi umas duas vezes. E é um filme legal, sempre foi um filme clássico, né? Vi quando eu era mais novo, e depois eu vi em algum momento já de adulto, eu revi. As Uhum. continuações eu devo ter visto uma coisa ou outra, mas de modo solto, vendo na TV, uma coisa mais assim. Eu nunca fui um grande fã de Planeta dos Macacos. É. Eu vi o do Tim Burton, que é considerado uma Eu vi no cinema, porcaria, isso foi uma merda. Puta que pariu. mas que tem uma coisa de muito boa, né, nesse filme. A trilha do Danny Elfman é bem foda. É Lá, muito lá, 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 percussiva. lá, lá. Não, não, é muito. É, é. E, Aquele filme e do Tim Burton foi um fracasso, assim, né? Foi o Tim Burton tentando parar parar com a sua assinatura, meio uhum. gótica e tal, e querer fazer um filme com uma outra cara e coisa e tal. Mas ele podia ter feito um filme bom, né? Mas ele não fez, ele fez isso. Assim, eu gosto. Eu tive a experiência nessa. Porque a gente ia fazer esse filme. Eu nunca tinha assistido a trilogia junta, assim. Eu tinha visto os filmes quando eles saíram. E é muito mais potente a história se você assiste a sequência dos três filmes. E esse acaba sendo o, o mais fraquinho dos três. Embora ele é necessário, ele monta tudo que vai ser foda no 2 e o 3. Eu não sei se você concorda comigo. Esse começa o enredo da história do Caesar, que é o chefe dos macacos. E acaba sendo um dos personagens mais icônicos e interessantes dos últimos tempos, dessa leva depois dos anos 2000, cara, pra Então, assim, mim. eu concordo com a ideia dele ser mais fraco, mas eu não. Mas eu acho que talvez não seja tão bom quanto os outros. Porque, na verdade, eu acho esse filme um filme muito bom. Não, Eu tô não acho. dizendo, Sim, a eu sei que trilha... você não tá falando dessa maneira, mas eu tô falando que é um filme que acaba que ele é um. Todo o início ainda mais quando você vai pensar em termos de uma história maior, ela tem o começo é um começo muito chato. A primeira parte você tem que ficar introduzindo personagem, introduzindo aquele universo e gasta muito tempo, que é o que aconteceu com Duna, né? Você vê o primeiro Duna é um filme chato. Um filme Uhum, bonito visualmente, eu acho a trilha sonora foda, mas é um filme chato. O segundo já é um filme mais com mais potência e tal, eu gosto bastante do uhum. segundo. E eu acho que acontece mais ou menos a mesma coisa agora aqui no Planeta dos Macacos. Você tem o primeiro, que ele é um filme que funciona bem sozinho. Mas ele funciona muito mais como o Mas ele primeiro funciona melhor capítulo em do... grupo. Então, eu Mas eu acho assisti... que o grande problema desses filmes, em termos de raciocínio, que também foi a primeira vez que eu vi esses filmes como um atrás do outro, né? Eu tinha visto o primeiro no cinema, e eu acho que eu vi em algum momento depois, eu revi em algum outro momento depois. O segundo, eu acho que eu fui no cinema ver, mas não tenho certeza, pode ser que eu tenha visto em casa. O terceiro, com certeza, eu vi em casa. Mas eu fui vendo com o tempo todo entre um e É, outro. então, é isso.
Então você vê, cara, assim, eu não sou nerd do Planeta dos Macacos. Então, pra mim, Não me lembrava finalmente, de quando eu nada. assisto qualquer coisa, quando eu assisto qualquer filme da Marvel, qualquer coisa assim, cara, eu não tô realmente me importando, né? Porque você vai ver um filme da Marvel hoje em dia, a pessoa, mas você já viu isso, mas você também tinha que ter visto Wanda, não sei o que lá, um episódio tal de um desenho tal, ter lido na revista tal, pra entender o filme. Eu falei, olha, meu amigo, eu não vou fazer essa porra toda. Eu vou lá, vou Mas assistir o filme, se o filme me entreter, vai ser isso. Se não for, mas quem é o fulano? Bicho, eu caguei quem é o fulano. Se o filme não vai me então, explicar isso, não- cara, isso não é problema meu. então, mas assistir essa trilogia com esse sendo o primeiro capítulo, ele impacta muito mais porque você vê quanto eles faz sentido tudo que eles fizeram no filme. Tipo, todo tem um arco de uns. Tem milhões de apes, de macacos no, na história, né? Mas eles focam no Caesar e o grupo mais perto, que continua o arco deles até o último filme, né? Que seria o Maurício, que é o orangotão, que é o melhor amigo dele, né? Uhum, Tem o Rocket, que começa como bully dele quando ele é encarcerado, mas sim. vira tipo o segundo melhor amigo dele, que é um acaba sendo um general dele, assim, no exército, e um confidante também. E o Koba, que tem um arco maneiro, que ele é meio que um anti-Caesar. Né? Ele é o que odeia a humanidade, né? E parece que tem um enredo maior, tem um livro entre o primeiro e o segundo filme que conta mais a história do Koba, como ele sofreu, sabe? Então, aparentemente, quem Não lê que o livro precisasse, fica. né? Não que precisasse, É. mas, E não tô mas o diminuindo a vida Koba. do Koba, não, tá? Só Mas tô... ele é todo, o Cobra tem um visual muito marcante, porque ele é todo cicatriz na cara. Ele é meio que, ele tem Eu cara de acho, bandido. eu acho um pouco preguiçosa essa maneira de fazer, que é um que existe desde Shakespeare, né? Você vai pegar Ricardo III, o cara todo corcunda e não sei o quê, e aquele cara que era uma visão que era a pessoa que era deficiente, ou era corcunda, ou tinha cicatriz, ela era a pessoa má. Não, mas calma. Não, Não. sim, mas isso é Esse aqui tem uma. uma explicação. Não, todos têm Ele explicação. sofreu Sim, mas eu abusos. falo assim, mas isso é uma leitura que existe. Ah, eu quero fazer a pessoa ficar, se a pessoa má, põe a pessoa com uma cicatriz, Não, com mas a diferença um do defeito Shakespeare. físico. Aí Não, você vai ver até calma. no Rei Leão você tem isso, que também, que foi baseado em Ricardo III. Mas espera aqui. Só, só um segundo. Não é que eu. Não tô dizendo porque o cara é o mais feio de todos. Não, Eles mas dão por uma acaso razão. foi. Mas, cara, nesse caso tem uma explicação. No que você tá falando, o cara aparece, ele é o vilão, ele não te dá um motivo porque Sim, mas ele você vê tem o as filme, você sabe que o scars. cara vai virar o vilão. Eu achei bem forte. Eu gosto muito do Eu não tô visual, eu dizendo que acho ele não tem foda. motivo, e na verdade o que eu acho bom nesse filme, né, isso na trilogia, acho que todo mundo ali tem motivo. São personagens muito tridimensionais. Então você Não. consegue entender que cada um tá fazendo qual motivo, dos generais nos filmes futuros, aos caras da resistência humana, todo mundo, até o pessoal do laboratório, você consegue entender o motivo de todo mundo. Então não é uma coisa assim, eu vou fazer isso porque o filme precisa que eu faça isso. Uhum. Ah, eu Mas, preciso agora, eu preciso de um filme, precisa de alguém que seja bully aqui, só por motivo nenhum, só para poder acontecer aquilo. Mas você consegue, mesmo dentro desses personagens, como do, o cara lá do Harry Potter, uhum. né? O Draco. Ele é o único que ele é desnecessariamente mal. Não, ele é mau, mas você consegue entender pela própria maneira que ele faz o personagem, que ele é aquele personagem, aquele cara que provavelmente todo mundo esculachou a vida inteira. Provavelmente o pai fala que é um inútil e no final ele tá num local com o pequeno poder, né? É, Eu posso botar é, minha autoridade em cima desses macacos, então eu vou fazer isso com os macacos. eu tiro as minhas É, frustrações em cima dele. exato. Só para esclarecer, na verdade, não tem macaco no filme, né? Eles são símios. Tá? Símios, né? E a diferença entre macaco e símio, sabe o que que é? Eu sei. Mas você pode falar para explicar para as pessoas. Que É eu o sei. rabo, né? É que os Não só o símios não rabo, têm mas rabo. é uma característica Eles são principal. os mais Eles são próximos mais a nós. evoluídos intelectualmente, eles têm mais raciocínio. E a característica fixa é o rabo e o fato dos símios serem maiores também, né? Eles são maiores que os É. macacos. Então você dentro da escala de primatas, você tem os
que no caso em inglês é monkeys e apes, Aqui e é meio aqui que. é macacos e símios. Aqui no Brasil eles botaram um plano de macacos, É porque não fica tão acompanhando bonito, né? ao clássico, né? E claro, e realmente fica muito mais sonoro para os macacos do que planetas e símios. Sonoramente é mais É mais agradável. legal. É. Então, mas na verdade eles não são macacos macacos. Aqui no Brasil é proibido, inclusive, você ter. Aqui é permitido, você consegue ter com autorização do IBAMA e tal, você consegue ter macaco em casa, você pode ter um sagui, você pode ter, sei lá. Agora, símio você não pode ter. Quer dizer, nos Estados Unidos você pode ter, em alguns estados você pode possuir um chimpanzé. É, Ou naquele filme do Clint Eastwood você pode ter um orangotango. é. Você lembra desse O, filme Ma- do o Michael Jackson tinha o Michael Bubbles. Jackson tinha um chimpanzé. Então você pode ter nos Estados Unidos. Aqui no Brasil é proibido, você não pode ter. Sabe que E, o, e Chip, por, o por um Bubbles motivo muito tá. simples, porque a tendência é que eles são muito fortes, eles vão crescer e uma hora é muito Pode fácil dar você perder o violência. controle da É, é, situação, então você não pode ter. é. Pronto, acabou. Você sabe que o Bubbles, ele tá vivo ainda, ele mora num abrigo, assim, pra, Um pra símio. santuário? Sei lá. Não mora É, deve mais no ser aquele um Neverland santuário. Ranch, né? Hum? Agora ele deve ser um macaco muito louco, né? Porque ele era o macaco do Michael Jackson. Imagina os Ele papos que ele sabia, deve ele ter. sabia, ele sabia moonwalk, sabia? Então, ele deve ser um macaco mais louco lá do santuário. Ele Ele deve ter deve, passado pelo bullying dos pelo outros. que o Cisa falou, porque Ele ele chegou chegou com o lá chapeuzinho de com um moonwalker, né? chapéuzinho, com um coletinho, fazendo moonwalk, os outros macacos devem ter esculachado ele. Caramba. Mas É porque assim, é uma merda. agora, agora o filme ele trabalha bem duro no enredo pra você torcer pros macacos mesmo, né? Aliás, eu tendo a gostar de animal, eu sempre torço pros Mas é animais. engraçado, porque o filme, na verdade, você está acompanhando o antagonista, do nosso ponto de vista. Exatamente. Mas É. eu torço pro antagonista, porque não tem um personagem que se salva da série E humana. só Talvez para o só John para Lithgow. Não, não, sim, mas só para explicar para as pessoas, esse raciocínio é que você dentro do seu fato de ser ser humano, e ali, na verdade, a vida humana, ela vai se perder porque o César não foi abatido naquele dia. Exatamente. Se ele tivesse morrido naquele dia, a vida humana teria seguido normal. Como ele não foi, isso desencadeou uma série de coisas, de ações que levaram ao extermínio Não, e da também por conta do sociedade como James ela é. Franco. Hã? O James Franco levando aquele vírus não testado para tentar curar os Alzheimer. Tudo bem que ele tem a Então, motivação mas é que do isso, ele tem próprio, não. motivação. Não estou falando que ele é Mas é, certo. é completamente irresponsável É e totalmente irresponsável. ridículo. E isso era antes da era da Covid, né? Que a gente hoje em dia tem uma visão muito mais abrangente desse negócio. Ó, Mas talvez continua tenha. acontecendo. Continua acontecendo, Você mas não viu agora o que aconteceu aqui em São Paulo? Aconteceu que a pessoa levou um monte de vírus de laboratório? então, ela devia estar tentando testar uma coisa lá com a tia Não, na dela. verdade, parece que ela estava roubando para alguma coisa. Ah, Para tá. Aí revender no Mercado Negro, coisa assim. ia vender pro mesmo cara que comprou do Newman no Jurassic Park. É. Mas é uma É. coisa, eu acho que a história mais maravilhosa dessa, que não tem nada a ver com macacos, é a história da cobra, que a cobra Naja que fugiu e pegou todo. Aí depois disso pegaram toda uma rede de contrabandistas de cobras. Foi isso recentemente? Eu não ouvi essa Ah, tem uns história. 3 anos, sei lá. Ah, tá. Foi uma cobra Naja que fugiu e por causa dela, depois conseguiram. "Ué, o que que essa Naja tá fazendo aqui?" No final acabou pegando uma rede de Ela queria ser, contrabandistas. ela queria ser free. Na verdade, foi meio que isso. Mas o filme ele tem esse lance, né? Você tá torcendo por um personagem que ele vai ser responsável, e você sabe disso, porque você conhece a história dos Planetas dos Macacos, que vai ser responsável por todo o fim da sociedade. É, não é só ele, né? Tem outros, eu digo, tem bastante responsabilidade dos seres humanos, Não, que ele sim, só mas. consegue porque os seres humanos começam a ficar doentes por conta do vírus que os caras começaram a Não, testar sim, e e é um vídeo liberaram. bem conveniente, né? Um vídeo que deixa um ser. Ele eleva a intelectualidade, porque só se eles ficassem mais inteligentes e não matassem os seres humanos, eles só seriam mortos, né? Não Que tem. eventualmente os seres humanos iam passar, iam E não só matá-los. resolver. Porque o ser humano tem uma capacidade de. A gente é o apex é,
criatura apex do que pô, a gente é o maior predador do planeta. Então, é obviamente que se tivesse uma situação dessa, não ia dar tempo nem de andar, os caras simplesmente iam morrer, né? Não, Isso e aí é uma assim, coisa. e eu gosto que o arco ele é explicado no Mas como, terceiro. como também é o vírus, também mata os seres humanos, É. aí Não, o acaba primeiro que. começou no primeiro, você entende que ele tá meio que adoecendo as pessoas enquanto tá fazendo transforma, o vírus faz os símios mais inteligentes enquanto adoece os humanos, né? Sim, É mais do que isso. Porque no fim da conclusão, no último filme, você entende que não só ele adoece, ele estupidece os humanos também. estupidez eu acho é uma excelente palavra. Então, ele estupidece. Estupidez. Ent- Aí os Que humanos desce pro começam a mais ficar. estúpido. Então eleva um e diminui a capacidade cerebral do outro. É um Aí fica o motherfucker balanço, vírus, como fica. diria o Samuel Jackson. Que é? Motherfucker vírus. É, Porque não é ele, na verdade, motherfucker. ele consegue te fuder duas vezes. Ele não É. satisfeito de criar um ser mais evoluído pra te dar problema, ele assim, ah não, ainda vou te deixar mais fudido. E Justamente. reze pra daqui a pouco não evoluir pra um negócio que você vai perder todas as suas capacidades de andar. É, eu acho que fica só meio que eles ficam. Empobrece a inteligência humana, né? Eu acho que não chega a empobrecer, mas eu acho que é uma coisa muito interessante, porque na verdade, eu acho que envolve muito mais comunicação. Uma das grandes ferramentas humanas de evolução é a questão de você saber se comunicar. Tanto É. até dentro da própria sociedade capitalista, quem consegue se comunicar, quem consegue fazer, dar mais expressão ao seu trabalho, consegue porra, ter mais sucesso e tudo mais. Uhum. O que ele fez? Ele fez os macacos conseguirem se comunicar entre si e criar raciocínio. Então, isso já é um grande avanço. Só que quando ele tira, primeiro ele tira o mundo como ele é, do ser humano. E o macaco, como ele precisa de menos coisa, que a gente precisa de aquecimento, a gente precisa de não sei o quê, a gente precisa de ver, a gente ficou acostumado com muita coisa. Então ele te tira isso, então você já fica numa desvantagem. É O verdade. macaco, na verdade, não, pô, eu vou pra cima da árvore e foda-se, sacou? Caguei. O ser humano podia fazer isso. Pá, podia milênios atrás, agora a gente tá muito acostumado com outras coisas, a gente não consegue viver assim. É. Agora, aí ele te dá isso e depois, quando ele te tira a fala, ele te tira a capacidade de se comunicar. Ah, você pode se comunicar por sinais, você pode. Cara, sim, mas o ser humano está acostumado com isso. É. Você vai ter uma classe que vai ser capaz de se adaptar e vai conseguir continuar tocando, mas você, como em grande número, o ser humano não está acostumado a não falar. A gente precisa falar, a gente precisa se comunicar, a gente se comunica dessa maneira, né? É. Então, hoje em dia, que a gente já está muito mais evoluído, até em questões de internet, de não sei o quê, de escrever, porque antigamente também, se for pegar, se pega mais ou menos no início dos anos 2000, as pessoas escreviam muito mal. Porque tinha uma galera que escrevia bem, uma galera de comunicação, o pessoal que, normalmente, o pessoal costuma escrever bem. Agora, as outras pessoas estavam se escrevendo mal pra caralho. Tanto que você ia conversar com alguém fora, a pessoa se escrevia e ficou assim, cara, não tô entendendo, porque a pessoa não sabia botar a vírgula direito, não sabia botar os pontos direito, a pessoa não sabia se expressar direito online, escrevendo. Hoje em dia, Uhum. não. Hoje em dia, a maior parte das pessoas consegue fazer isso muito bem. É. É verdade. Por quê? Mas você precisou de um Evoluiu. tempo de adaptação. A maior parte É. das pessoas, porra, tinham estudado, tinham lido até o colégio, depois disso meio que pararam, estavam mais E focados aí no você trabalho dela. salienta. Aí é o ponto, é um ponto que eu tenho um E problema com. rapidinho, e mesmo assim você tem questão de falta de interpretação de texto. Então, Da pessoa escrever uma coisa, mas eu achei que você tivesse brabo comigo, mas em que momento eu escrevi uma coisa braba? Você está interpretando esse texto dessa maneira. Quando você está mais acostumado a pensar nisso, você vai escrevendo usando emojis e fazendo não sei o quê, de é, maneira que você escreve dando à pessoa clara intenção do que você está sentindo. E quando você acha que tem dúvida, você explica. é. Mas aí o meu único problema com o filme é esse. Que uma vez que o Caesar, ele já é explicado que ele nasceu filho de uma chimpanzé que estava. Não, chimpanzé, um símio que estava sendo administrado esse vírus para
curar Alzheimer e teve um aumento na capacidade intelectual muito notável. Aham. Ele nasce já com isso no sangue, então ele já é mais inteligente por natureza. E depois, quando ele faz a revolta que ele traz o gás para as outras pessoas, é como se só o fato dele dar o gás para a galera, eles acordam não só com a cognitividade, mas eles já sabem se comunicar. Ele não tem um tempo para passar o que você falou, que o cara tem que treinar. Eles já entende tudo que ele tá falando, sabe? É, O que assim, na assim, são verdade, o que seres que acabam. aconteceria, eles iam aprender mais rápido e Aham. ficar ciente mais rápido. Mas teria um tempo antes dele poder fazer a revolta dele. Ele tá dando instruções, cara, táticas, Uhum. no fim do filme, no clímax, lá na ponte. E se você liga o subtitle, você entende que ele tá comunicando via sign language com todo mundo, e os caras É, estão negócio de entendendo sinal. tudo. E isso eu achei um pouco corrido, Então, sabe? você tinha muita coisa de muitos animais, muitos macacos são treinados, né, com linguagem de sinais, assim, porque na verdade é impossível no macaco falar. Fisicamente é Uhum, impossível. Macaco, no uhum, caso, símio, tá? uhum. Eles são, o chimpanzé ele não pode falar porque as cordas vocais dele não têm esse nível de. Eles podem criar um outro tipo de comunicação. Agora, falar inglês, que eles estão falando no filme, isso não vai acontecer. Uhum. Mas, existe essa coisa de treinar o símio a se comunicar, né? Isso é uma coisa que tem. Tanto que o Maurice, né, aquele personagem, ele é um personagem que ele já sabia a linguagem de É, sinais. o Ele já orangotango. tinha, o orangotango, ele já conhecia aquela linguagem de sinais. Por isso que ele conseguia ele que estava até vendo, né? Que na verdade ele foi o primeiro primeiro símio a se comunicar com o Caesar e o último a se comunicar com ele no final quando ele morre no É, 3. é. Spoilers. Spoilers. Mas agora, realmente é uma outra experiência você assistir o filme um atrás do outro. É, porque tem todo esse enredo, essa evolução da amizade dos E você caras. não pega. Você não pega Você não assim pega de. se você passar 3 anos entre cada filme, cara. Eu não tenho esse tipo de. Porque o primeiro foi em 2011, que é o que a gente tá fazendo hoje. O Uhum. Dawn of the Planet of the Apes, né? Ele é 14. 14. 2014. E o outro é 17. É, 3 anos de diferença. São 3 anos Cada de um. diferença. Amigo, sabe 3 anos de diferença? Sabe que eu vou saber qual macaco fez o quê? É. Não sabe. Você conhece o Caesar e tudo. Você conhece o Caesar, o filme Eu não até começa com lembrava uma nem que. introduçãozinha, dando uma geral. Ah, aconteceu isso, aconteceu Eu aquilo. nem me lembrava, pra você ter uma ideia, não me lembrava que a mulher do Caesar, ele conhece na jaula lá Era Cordélia, né? ele vai salvar. Ó, e ela vira mãe Cornélia. dos filhos dele, depois nos sequências. Que é um mesmo que é um nome, é uma homenagem ao do filme do Charlton Heston. É, tem muitos É. referências, né? Tem muitas E, referências. Tanto que aliás, tem a a hora cena que que o abre. cometa é o que sobe o foguete é o Ícarus, que é o que vai pra É, Marte e volta depois no filme de ó, 68. confirma uma coisa pra mim, se você viu o original. Ah, mas eu não lembro. Parece que Vamos lá. o. Mas parece que a cena de abertura é uma invertida da abertura do original, que são os macacos sendo caçados por poachers para ser Aham. levado para negócio. E no original, aparentemente, são uns humanos. O É, Charlton Heston está sendo caçado por macacos lá a cavalo. na verdade o filme ele trabalha muito com essa inversão, né? Você tá vendo, porque o filme mesmo, a série original do Planeta dos Macacos, ela não mostra exatamente como tudo começou. Depois, lá na frente, fizeram um filme que tinha uma viagem no tempo, eles voltavam. Aí eles iam ter o Caesar aparece aí, no caso, que é o filho deles, assim. Mas é uma É, coisa assim também meio. Personagem que eu nem lembro direito desse filme, mas é uma coisa meio confusa, assim. Ah, a gente voltou no tempo, teve o macaco que vai ser o macaco que vai evoluir, vamos. E pra gente poder voltar no tempo e ter o macaco, o que torna tudo meio que um looping fechado, que não faz nem sentido é. em termos Mas físicos. não, que o cara é um astronauta no original e o Icarus é a nave dele, né? Ah, não, não, tô falando do macaco Caesar mesmo. Ah, não, tô falando do Charlton Heston. Não, o personagem Charlton Heston, ele é o personagem que vai pra Ícaro, que tá viajando na Ícaro, E ele ele vai vai. pra Marte, e na volta eles voltam, acabam que com a questão de dilatação de tempo, não sei o que, eles voltam no futuro e chegam e já tem um planeta cheio de macacos.
Mas ele não sabe isso até o fim do filme. Ele não sabe, ele acha que tá em outro planeta. A grande lance do Planeta dos Macacos original, o grande, que é uma É o cena que twist. depois, o grande twist, que depois É. foi uma coisa que foi que uma cena que ficou muito icônica, né? Então, todo mundo, mesmo que não viu o filme Planeta dos Macacos, já viu essa cena, é a cena da Estátua da Liberdade semi-enterrada, que Uhum. aí é o momento no final que o Charlton Heston tá. Ah, porra, consegui sair do Planeta dos Macacos. Ei, Planeta dos Macacos, eu consegui, não sair, né? Consegui fugir dos Escapar. macacos, não sei o quê, papapá. E quando ele chega na praia, ele vê só que ele acha na cabeça dele, ele tá em um outro planeta. Uhum. Ah, eu tô viajando no espaço, vim parar num planeta que é cheio de macaco. Aí ele percebe que tá na Terra. Ah, meu Deus, eu tava na Terra esse tempo todo. Foi isso que aconteceu aqui no Planeta dos Macacos. O que o Tim Burton tentou fazer naquela twist medonho de um Mark Wahlberg chegar depois num outro planeta e É, ver um e no Lincoln Lincoln macaco. Memorial é o macaco, né? O cara Assim, do caralho, macaco. que merda. Assim. Mas. Fala. Não, o filme, esse filme eu tinha esquecido também que ele não é longo, o filme, ele é 1 hora e 40. Ah, que bom. Aí já evolui tudo. A gente vê a chimpanzé, que é a mãe do Caesar, ser capturada nessa sequência invertida. Acaba num laboratório. Você conhece logo o James Franco, que é esse cara que está estudando a cura para Alzheimer. O James E Franco tem tá bem uma... nesse filme, por sinal. Oi? Ele tá bem nesse filme, James Franco. Não, assim, É. porque normalmente eu acho ele meio caricato, um monte de coisa. Não, ele é Um engraçado, ele plano. funciona muito bem em filme e comédia. Eu acho que ele tá meio sério, mas eu acho que eles usaram ele pra vender o filme, tem uma estrela, mas ele tem um papel bem secundário no filme, no fim das contas. O foco é no Caesar, Sim. né? Mas você conhece ele tá desesperado porque o pai dele tá com muito Alzheimer, né? Tá degradando bastante. E O ele que é realmente uma o que é situação uma escura. motivação. É É uma uma motivação motivação muito forte, você clara, assim. entende? E ele tá no. E eles fazem um ganho tremendo que eles veem a mãe do. A gente vai descobrir que é a mãe do Caesar. Ela tá sendo administrada a droga que ele vem criando há 5 anos e teve um ganho de inteligência absurdo. E eles estão muito. Ah, chama o Bor. E é tudo meio corrido. Ah, chama logo a board Conselho para de poder, o diretores conselho para pra gente poder já votar. aprovar. Eu quero aprovar testes humanos logo, que ele tá numa pressa danada, que o pai dele tá numa bad, né? Aí, mas aí tem toda uma sequência de ação que parece que é a mãe do Blue Eyes, não, Green Eyes, né, que é o nome da, porque É K9, né? Como é que é o é nome? Bright Bright Eyes, Eyes. porque eles ficam com um círculo verde ao É. redor dos olhos quando eles têm é o único efeito colateral, segundo James Franco. É. Quer dizer, que ele Tirando o saiba. fato de ficar super inteligentes e E que depois poder falar e dominar a que vai sociedade. matar a Tirando isso, humanidade depois. é. Tudo de boa. Mas aí tem uma sequência de violentíssima, né? Que o macaco fica muito agressivo. Eu vou falar macaco porque é mais fácil, sabe, do que símil. O macaco É, fica vamos no muito mais macaco mesmo. agressivo. Mas não é macaco, tá, gente? São símios. É. A gente tá ciente Não disso. tem nem macaco no filme. É. Aí ela sai da quarentena, eles estavam preparando para apresentar ela para ser o grande Prestige no fim da apresentação do James Franco para mostrar como ela é inteligência e sendo administrada isso, eles podem salvar, vai ser uma revolução e salvar a cura de Alzheimer. Que realmente, se é verdade, é muito interessante, é muito Não, mas importante, também né? puxando muito o fato e vamos ficar muito ricos. E vamos ficar muito ricos. Não, que tem o chefe dele só pensa na grana, né? É. Que é um ator que eu conheço, ele fez outras coisas. Ele Ele fez. Peraí. é o chefe eu não me lembro o nome dele, mas É o David Oyelowo? Pode ser? é, é. Acho que ele interpretou Martin Luther King, eu acho, David Oyelowo. acho que ele interpretou Martin Luther King, sabia? Acho que ele foi nomeado para um Oscar por isso. É? Se eu não tô me... É. É maneiro, eu acho que ele é um ator britânico Uhum. e, e, e ele faz meio que um... Ele não é um cara... Ele seria o vilão do filme, né? Sim, de certa maneira. Mas
É motivado por Motivado ganância por e. grana. Assim, porque também, gente, nenhum laboratório desse vive de ar, né? De amor, É, né? Os não, laboratórios, é o lance qualquer dele de pesquisa ah, dessa de remédios, de medicina, de procedimento cirúrgico, qualquer coisa dessas, mas é mais biológica, a falta o de empatia investimento é que. altíssimo. É, E para cada 20 projetos que estão fazendo, um ou dois vão dar alguma coisa, a parte dos jeito não vão dar nada. mas ele não é vilanesco por conta das motivações corporativas dele. Ele é Não, sim, ele é um vilanesco do cara que jeito é que ele. A meio. falta de empatia com os animais. Ele diz, ah, Também. bate tudo aí que tá. Isso aí é perca Cara, total. o que acontece pra cacete. Eu sei que acontece, mas é difícil você Não, eu acho não absurdo. achar o cara escroto É. vendo uma cena dessa. E enquanto tem um outro cara dizendo, por favor, esses caras têm personalidade. Diz, eu não tô aqui com o Perenzu, cara. Exato, exato. Não, ele é um cara Abate. babaca. Ele é um personagem que é feito pra ser um personagem babaca. É. E o cara que é todo. O cara mais. Engraçado a ironia é que o cara mais empático aos animais Hum, é o cara que vai morrer primeiro da doença. É o que sim. vai se infectar primeiro. Que é o handler É o treinador, sei lá o que que ele é. Ele é um cara que cuida dos animais, dos símios que estão sendo testados, né? Aí o Num Frankel local que é fica. claramente uma bagunça de procedimento, aquele local, né? O Frankel fica sem chão, né? Porque ele quase perde o emprego e diz, pô, os caras não querem saber. Porque eles dão dois tiros na. É, porque no tranquilizante não existe na porra do lugar, né? Não, o cara dá dois tiros Não, então. Mas é no porque não board existe meeting. tranquilizante Não, naquele isso é lugar. escroto, né? Muito escroto. Porque assim, tu fica Especialmente. imaginando. Porque assim, porque você pega uma criatura que está sendo usada de teste, ela custa muito dinheiro. Não pelo ser em si, mas ela tem toda uma carga de testes e de procedimentos nela que custam muito dinheiro. Você não vai. Que é que nem você pegar. Que nem um exército desse aí, americano, que vai Uhum. treinar um SEAL daquele, um fuzileiro naval. O que os caras gastam de treinamento pra um cara daquele, eles não querem também que o cara leve um tiro e morra. É. Porque, pô, aquele Não, cara custou uma grana. Ele não é um cara que só foi pra lá, tu deu uma arma, que nem você vê naqueles filmes do Vietnã, né? Ah, tá aqui uma arma, vai lá atirar. Tá, é um cara que custou muito dinheiro. O treinamento é um treinamento muito caro. Da mas é mesma o custo. maneira, É. um símil desse que é usado de teste, ele é usado, porque toda a informação de data, É. de formação dele é absurda. Mas do ponto de vista de enredo, esse é o custo de ter um filme de 1 hora e 40 minutos. Sim. Você tem que fazer a história andar. Então, você tem que ver quem é o Mas eu, vilão logo de cara, quem é, são as pessoas que você vai torcer, pra quem você vai torcer, quem você vai. O James Franco, ele é um cara que ele não é inteiramente. Eu não gosto do personagem do James Franco nesse negócio. Eu entendo, e talvez um ator melhor de drama teria entregado umas mas eu acho que ele nuances tá melhor. bem, cara. Eu não acho que ele tenha sido zoado, não. Ele é meio que. Primeiro que ele diz, eu não vou levar esse macaco. Que o outro cara diz, eu não posso levar o macaco pra casa, que o meu roommate é o segurança, ele ia me dedurar e eu ia perder meu emprego, sabe? Então você tem que Ah, levar tá, ele mas pra só cá. para as pessoas entenderem uma coisa. Eles Ah. mataram aquela, a Bright Eyes, né? É, Aí depois descobriram que, na verdade, ela estava grávida. e por isso que ela Porque tava eles grávida. fazem o teste o dia inteiro nela, mas ninguém nunca notou isso. É, E descobriu que ela tinha tido um filho, que era o César, que era o César, é o César. o Cezinha, É, Cezinha. o É, Cezinha. Aí teve um filhote num local, é, num laboratório totalmente vigiado, com câmeras e o cacete, mas bem, ninguém notou que ela teve um filhote. é. Ela pariu e ela tava com esse filhote ali naquele espaçozinho dela, que tiraram ela e também ninguém viu que tinha um. Não, e ela já tinha sofrido uma violenta captura, quando ela tá lá porque foi capturada pelos poachers no começo do filme de forma Sim. meio violenta e desesperadora. Então, claro que ela teria Inclusive uma. mataram, né? O que Você foi não o vê pai ela do matar, César. mas Não, você não você não vê vê, ela. mas teve a cena foi filmada. Você tem a gente vê mais ou menos no olho dela, você vê alguma coisa, Ela tá mas muito, é porque muito eles cortaram bolada. essa cena. Por que cortaram essa cena? Porque claramente ia deixar as pessoas já tristes e putas logo no primeiro minuto de filme, né? Precisavam É, não, é. não poupar o mundo disso, né?
Eles preferem te torturar ao longo do filme. É, sim, mas eles pouparam. Eles tiveram alguns cuidados de cortes, de coisas, de cenas que eles achavam muito. Que eles cortaram isso, cortaram depois a cena que o Caesar ataca o vizinho e morde o dedo. É, e leva o dedo fora, corta o dedo, né? É, porque na verdade ele comia o dedo do garoto, do cara, cuspia fora, cortava o dedo fora, mas aí no filme parece que ele só mordeu, É, porque ia ficar meio. Você que quer é que você violento torça pro demais. Caesar? E É. o James Franco morrendo no final, que também eles refizeram. Ah, é? Ele morria no final? Morria no final. No final, os caras iam tentar pegar o Caesar com armas iam matar o Caesar e ele se joga na frente pra proteger o Caesar. Pô, ia ser foda, Aí ia cara. morrer. Nem deram isso pro James Franco, né? É, Que merda. aí no final as pessoas ficaram, sei lá, incomodadas, não sei o quê, aí voltaram e filmaram a cena do jeito que é, né, dele se despedindo. E tal. Porra, cara, teria sido tão foda, Teria cara, sido se eles maneiro, tivessem teria sido deixado. maneiro. E que eles dão um filme tão. É um filme tão patético pro James Franco. É, então, mas aí no final original era isso, ele meio que Eu não sabia disso, se não. Que jogar, ele merda. jogava o corpo na frente pra não, para segurar as balas que iam pro Caesar. Porra, e aí seria o último vínculo dele com a humanidade, o do Caesar. Que É, teria foda. sido, pra mim teria sido uma coisa muito mais. Em vez dele dizer, ah, tá bom, o Caesar tá em casa. Valeu, amigão. É, talvez a gente ia ficar aquele lá, depois se a gente quiser fazer continuação, a gente pode querer puxar o James Franco de novo, que acabou que ele nem fez, então meio que não. Entendi. É, achei assim, eu também preferia que tivesse mantido o original e deixado ele Pô, morrer, eu que eu não acho que tava nem faria sentido. sabendo disso. Que foda que teria Viu? Você sido, mesmo cara. agora ficou emocionado agora de saber. Agora Pô, você já tá eu até fico. achando que o James Franco tá mais bacana. Ia ser maneiro. Não, ia ter um. Ele teria um. Pô, o James Franco foi babaca até o fim, mas no fim ele se redimiu porque ele salvou o Caesar, sabe? É porque Porque assim, ele larga o Caesar lá. Eu sei que ele tá. Ele tava. Ele tava. É. Tipo. assim, toda a Focado em situação. curar o pai dele, É, mas ele cria um vínculo com o Caesar por Caesar ser um macaco tão inteligente e especial. E aí a gente vê. Tem todo um. Tem um movimento depois que ele leva pra casa. O Caesar é nenenzinho, ele fica tipo quase uma figura paterna. Aí ele vê, pô, o Caesar é tão maneiro, ele é muito inteligente, ele tá ficando bom de jogar xadrez e que mais? E você tem toda uma sequência do Caesar se mexendo. E aí tem que falar um pouco do Andy Serkis, que é o grande estrela do filme, né? Que esse cara é foda. embute. Não ia nem ser ele, né? Oi? Não ia ser ele que ia fazer. Eles tinham Disse botado quem? ia botar uma outra pessoa pra fazer. Mas aí foi pra Weta, né? Que é a produtora de efeitos especiais que fez Senhor dos Anéis, fez essa coisa toda, e eles reforçaram absurdamente a ideia de que falou, cara, põe o Andy Serkis pra fazer isso, que eles acabaram de fazer Gollum, né? Então, pô, e King Kong e tudo mais, falei, cara, esse é o cara. Você quer garantir, é um filme que assim, não aparecem animais no filme. Uhum. Todos os símios que aparecem no filme são É só ser computação gráfica. humano. É uma coisa extremamente impressionante. E você vê os making-ofs, todo o cuidado que eles têm com aprender, a movimentação, de complicar, usar barras pra dificultar o jeito que eles se movem, pra ficar mais realista, sabe? E o que ele embute ao. E é legal pra cacete, que até nos seguintes, que esse não é um filme mas o seguinte que tem muitos símios, né? Eles fizeram É, tudo filme em locação. Toda a trilogia foi feita em locação real. Não teve foda. blue screen atrás, que nem fazem os Marvel, É, Guerra nas Estrelas. Põe uma tela, põe todo mundo no estúdio e vamos fazer tudo, e a gente põe tudo depois no computador. Os caras iam aham. realmente pra floresta, você consegue ver essas imagens nos DVDs, Blu-rays e tal. Que eles vão, estavam todos eles com aquela roupa de captura de imagem, de É. movimento, imagem de captura de movimento, e eles vão meio que interpretando mesmo, os caras interpretando todo mundo junto, sabe? Então é uma coisa muito maneira. E assim, eu ainda vejo um minimamente. É incrível você ver a trilogia em sequência, que você vê como melhora também a tecnologia de CGI. Porque o primeiro ele sofre ainda um minimamente. Alguns momentos eu vejo um pouco de vale de estranheza não na performance, mas só nos gráficos, sabe? Sim.
Sim. Mas no segundo e no terceiro, isso aí já tá de 3 em 3 anos a porra evoluiu muito, cara. Mas desse aqui, o olhar do Andy Serkis é o que faz a vida desse personagem. O que mais entrega acaba sendo o Andy Serkis, porque o personagem dele é um personagem que ele acaba que, assim como ele quando ele entra naquela jaula, que É, meio que não sei o quê, e ele começa a viver com outros macacos, ele é um macaco que ele foi feito para ser humano, é, mas ele não é humano. é. Então ele tem que se comportar de uma certa maneira, né? Então mas ele também não é um chimpanzé. Né? Ele não é um símio, ele é um ser híbrido. Então ele na verdade ele não é nenhuma coisa. Ele tem esse conflito interno que quando ele estava lá na casa do James Franco, ele ficava praticamente preso. Então tem aquela coisa da janela, né, do símbolo, a coisa toda. E, e ele meio que querendo o ser humano, ele Não, quer e sair o para ajudar a símbolo. criança e ele É, se pode por causa disso, com o vizinho de área mas de o né. legal. Não, e o legal é o símbolo que ele tem da resistência dele, que perdura os 3 filmes, que fica mais foda, novamente, quando você vê como uma sequência de 3 filmes, a ideia é que a janela dele pro mundo era o que ele adorava, que ele tinha uma janelinha, e me lembrou muito o Paddington, esse Sim, momento. sim. Porque o Paddington também ficava morando no porão da família lá britânica, e o Caesar mora no porão do James Franco. Aí, aí ele vê o mundo, né, e é uma janelinha que vira o símbolo dele. É. Ele desenha e vira o símbolo até nesse quarto que saiu depois, que não faz parte da trilogia que a gente tá falando. Eles ainda referem, ainda o símbolo, eles têm um negócio do cara. O que é foda que esse cuidado que eles têm, que ele tem ele vê o mundo ali de fora, ele adora. E você vê que ele fica muito empolgado vendo as crianças brincar. E ele só sai pra ajudar a criança porque ele vê que a criança tá com acho que A roda quebrou, com a bicicleta não, quebrada, que né? a chain da roda, Saiu. ele É. estava tentando ser um bom garoto ali. E claro Mas toda que vez que a ele galera, sai dali, ele cria uma situação. ele cria uma situação e ele é rejeitado pela humanidade. E obrigam ele a falar assim: não, você não é um humano. É. Sabe? E Não, você claro não é que humano, você é um símio. você é um Você animal não é um de perigoso. nós. Isso é perigoso. É. Entendeu? E claro que a gente não falou do John Lithgow, que é o pai com Alzheimer, que ele é introduzido assim quando o James Franco traz o Caesar pra casa pela primeira vez como nenenzinho escondido, e o pai tá tendo uma coisa de não sei como se chama, não é um evento, Ele quer tem dizer, um as pessoas que sofrem de colapsozinho. Alzheimer têm É, momento de clareza, mas às vezes elas entram num loop de demência aguda, sabe? Aí o cara, é. ele era um professor de piano, ele tá tentando tocar Clair de Lune, Que já é a segunda mas vez que ele, aparece aqui, hein? eu lembro qual é o primeiro, é Ocean's Eleven. No X-Eleven, no 11 Homens do Segredo, a música do final. Só que ele tá tocando com muita dificuldade e você vê uma frustração nele que é claro uma coisa que ele deveria saber tocar muito bem em algum momento na vida e agora é uma coisa que ele tá se, É, se porque o filme ele tem muito essa tá coisa, né? É uma muita coisa que é muito dificuldade. normal, né? Você pega assim, aí mostra pelos diplomas dele, pelas coisas que você vê, essa pessoa é um cara que ele fazia de tudo. Era um cara muito inteligente, Mas muito. agora ele não, ele perdeu essa capacidade, então é para aumentar um pouco o drama, né? É, é, Como se na verdade, como se mas o cara nunca fez porra nenhuma. Então que diferença faz o cara esquecer? Ele era o Happy Wanderer, só assobiando assim pelo mundo, É um como. cara todo de bobeira, então que diferença faz ele? Mas não, mas ele mostra essa coisa, né? De cara, o cara é um cara muito capaz, muito habilidoso, É. mas E agora agora ele tá uma meio prisão, que o cérebro dele é uma prisão. é. O que é assim, que Alzheimer é uma É doença muito muito triste, é cruel, né? muito É uma triste. O doença cara muito não cruel. reconheceu o filho. Não, e você tem logo de cara, o cara diz: Ah, você teve um teste hoje de química hoje pro James Franco, né? Que claramente o cara tá tendo aquele negócio de memória de quando o cara era novo, que ele era um estudante, era só uma criança, né? Aí ele diz: Ah, não, não, pai. Ah, não, Mas isso é no assim. Spider-Man. É verdade. Mas.
Ia ser bacana Mas se aí, fosse o William Dafoe no legal também seria um bom pô, o pai Willem também. Dafoe seria foda, né? O Podia ter Willem botado o William Dafoe, Dafoe em algum momento desse filme. Embora assim, eu não é, posso reclamar nada do elenco, eu acho que o elenco dos três filmes é um elenco extremamente bom. é. Eu acho que o elenco do primeiro Humano, ele é um pouco. Não tem muito arco. A namorada do cara né, é muito mal escrita. É Não muito bom. tem. They don't give a shit. Mas até agora eu tava lembrando de uma parada que no roteiro original, o... não era o pai do James Franco que ficava com Alzheimer, era a esposa do James Franco. Então Ah, provavelmente, Então aí provavelmente, aí com essa mudança, aí depois os caras pensaram, tá, mas o James Franco ainda precisa ter uma mulher, senão, sei lá, o que que vai ser do James Franco? né? Mas não tiveram tempo de escrever uma personalidade Essa pra aí, ela. porra, mas aí ou você reescreve a história toda, ou você até que você acha esquisito, porque, tipo assim, 5 anos depois tá o cara explicando a história do chimpanzé, do experimento, fala assim, e o cara ainda tem um quadro gigante na sala, com um monte de dados, tipo aqueles... E assim, cara, ela É, nunca viu aquela porra, o cara nunca comentou isso, ela nunca pensou, pô, mas esse macaco é inteligente, né? mas eles não têm química nenhuma, não, 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 mas não... aí é uma coisa meio perdida, porque na verdade ela não. Me parece um personagem meio que jogado. E que, assim, isso é uma coisa. O filme, na verdade, esse filme ele veio de um. Foi criação de um roteiro do Rick Schaffer e da Amanda Silva. E eles fizeram um roteiro e venderam e depois correram atrás para fazer um filme. Então não foi uma coisa tipo a Fox. Pô, vamos fazer um Planeta de Macacos e contratar um roteirista para fazer. Uhum, Então os caras eles tinham um carinho pelo roteiro. Eles pegaram muito, e pegaram muito pela onda das pessoas andando com um chimpanzé em casa, e o uhum. chimpanzé volta e meia, um chimpanzé que causava confusão, e o cara pensou, imagina se o chimpanzé se revoltasse, e isso foi mais ou menos puxando a ideia do Era Planeta o dos Noam Macacos. Chomsky, né? Noam Chomsky era o nome do chimpanzé. Acho que Não, não, sim, mas tem ele até foi um baseado, mas a documentário, né? ideia, a ideia É. inicial, a fagulha, foi de, imagina um macaco desse revoltado, não sei o quê, e começou a puxar, porra, aí seria praticamente como se o Planeta dos Macacos começasse a. Assim. Assim, então os caras começaram, aí puxaram essa coisa toda. Então eles têm essa. Então realmente fizeram um roteiro que era um pouco mais. É um pouco corrido, porque é um filme de 1h40. Me admira que ainda terem feito, porque o primeiro foi um fracasso, né? O remake do Tim Burton, que tinha tudo pra dar É, certo. é, Menos roteiro, menos já coração, menos ser é, bom. é. Então, mas os caras fizeram. Então foi uma coisa. Pensar agora, essa personagem dela, pra mim, foi um personagem que é totalmente largado, assim. Parece que só alguém falou, ah, joga isso aí e jogaram. É. Ah, ela é bonita, bota ela aí pra se namorar com o James Franco. Ah, ela é veterinária. Ah, ele precisa ter alguém. Eu falei, mas por que ele precisa Não, ter alguém? assim, eu acho o enredo do John Lithgow pro tempo bem feito. Sim, até porque ele é um excelente ator. E o arco do. Não, mas todos os momentos que ele tem Não, sim, aquele mas momento que ele vai. o Que personagem que tem sentido na trama. no seu desespero, e aí começa o, o problema do James Franco, né? No seu desespero, porque O problema do James Franco é eles muito bom. cancelaram, eles cancelaram o projeto dele por conta do acidente que aconteceu com a Bright Eyes. Ele tá desesperado. Eles ainda estão com algumas. Ele tem, ainda tem o vírus, ele rouba do laboratório e leva para casa Uhum. e começa a administrar pro pai. E não tinha como dar errado. Inicialmente, inicialmente o pai tem uma tipo, o dia seguinte o cara já tá tocando perfeitamente, até fazendo muito impressionante assim, pô, tô de volta, sabe? Yeah, que legal, sabe? É tudo muito rápido, né? Sim. Do dia seguinte o cara já tá 0 to 100. É Pô, quase aquele pai, filme do que o cara toma aquela droga que aumenta a capacidade do cérebro dele, o cara era todo largadão. É, 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 Aí do é, nada o cara começa a ficar, aí fica bonito de novo, aí o cara vai lá, é, já fica todo não sei o que, se assim, arruma. cara, tu tava todo Exato. largado, o teu corpo agora tá bom, porque você tomou remédio, que a tua cabeça tá melhor. É com o Bradley Cooper, né? É. É um filme divertido. Eu achei aquele filme. É tão Não, foi estúpido. divertido, mas não faz o menor sentido, assim. Não, mas esse aqui também não faz. Ele administrou uma dose pro cara, o cara já tá de boa.
Não, sim, Só que mas só que a ideia ele é que tem que você tem. continuar tomando. Hã? Mas o que a gente vai É, entender, eventualmente, o corpo vai rejeitar o vírus. Quando cura o vírus, o, o Alzheimer volta. Aí é. tem que fazer um vírus mais forte, o que Até porque também era um vírus experimental. é um vírus experimental. Mas tudo bem, mas E nem eu estava sendo adoro. feito para humano ainda, estava sendo feito para símios. É. Mas aí a gente tem a cena que depois que o Caesar ele tenta ajudar o garoto, ele leva um bullying, ele se machuca. Aí tem uma cena foda dele andando, que aí a gente começa a ver que ele viveu sempre com o James Franco, ele não entende que ele não é humano, ou alguma coisa assim. E aparentemente a vizinhança também não entende que ele tá lá. É Que verdade. a vizinhança ela lida como se o cara, como se ele não existisse. Porque assim, se você tá numa vizinhança, aí mora o James Franco é teu vizinho. E Uhum. porra, aí tá lá com um filhotinho de chimpanzé, aí volta e meia sai com ele, volta, tá lá no colo, tá na varanda. É. Você sabe que o chimpanzé é dele, você vai ter alguma relação, ele vai estar dentro, ele tá dentro do seu contexto. Mas eu acho que ele mantinha o cara só em casa, assim. Só Eu em não acho que casa, ele. fechado. Aí, É. porra, aí também, para as pessoas do nada ver um chimpanzé, embora eu não consiga entender porque que uma pessoa atacaria um animal dessa maneira. Ah, Não, cara, ele veste o. Eu acho que o Caesar usa roupas de Baby Gap. Assim, ele se veste como o Bubbles do é, Michael Jackson. Ele anda com calça jeans, essas deve coisas ser assim. muito louco aquele macaco. Toda vez que agora você falou isso, eu fico imaginando, cara, como aquele macaco deve ser louco. Insano, né? Eu me O- lembro muito do negócio, lembra aquela coisa quando os tigres do Siegfried and Roy lá, atacou muito. eles numa Aham, apresentação. aham. Aí teve depois foi o Chris Rock falando, porra, mas as pessoas ficavam todas, mas o tigre ficou maluco e E ele já. atacou. Aí eu falei assim, não, o tigre tava maluco naquela hora, quando ele tava lá de bicicletinha, andando com um chapeuzinho, ele devia estar pensando, cara, que eu sou um tigre muito louco. Naquele momento o tigre ele voltou a ser tigre. É isso aí, é isso aí. Mas o. Mas aí a gente começa a ver que o cara é ferido, vai pro zoológico, onde a Frida Pinto mora, né? Que ele Uhum. trabalha, a veterinária mal escrita lá. Ah, O sim. cara chega Onde lá. mora a veterinária mal escrita. Não, e o Caesar ainda, ele serve de wingman muito bom pro James Franco, que ele diz, pô, ele faz sign language, ele acha que você é bonita, sabe? Ele tá cheirando os feromônios aqui, a gente tá sentindo atração. Ele te ajuda muito mais do que aquele teu amigo que Porra, fica cara, só do eu teu precisava, lado, assim, dava um Caesar desse na fazendo minha aquele, vida. porra aí, come ela aí. Aí tu fica assim, cara, tô tentando fazer alguma coisa aqui, fica aquele cara assim, só fazendo a coisa assim, ei, pode ela É. aí. Tu fica assim, cara, não, porra, você é muito mais. Não, Você vai mas o ver que Caesar, ele é ele uma tinha mais charme, versão muito mais evoluída de muitos seres humanos que você tem por aí. é verdade. Ah, disse, a gente devia get dinner. E claro, isso é tudo que o enredo dá pra eles. Pronto, já vamos lá. Em Aí, algum momento eles pensaram, não, ele precisa ter uma parceira, senão vão achar o quê? Que ele gosta mas do macaco? Sei lá. Não, cara, é um cara que é cientista. O pai tem. Cara, assim, na boa, se eu sou um cientista. Tem milhões de coisas pra fazer. Meu pai tá com Alzheimer em casa. Eu ainda fui lá e adotei um chimpanzé. Tu acha que eu vou namorar quando? a Nunca. vida, a vida Eu é não vou difícil. namorar. Eu não tenho, vou ter tempo pra isso. Mas ele encontra tempo. Porra, como é que você arranja tempo, cara? Você não acha tempo. É Mas eu sempre. acho muito foda esse momento. A única coisa que serve é pra eles saírem num date com o Caesar. E Caesar, ele ainda anda numa coleirinha, né? É. E a primeira vez, tem vários momentos. A primeira vez, quando ele entra no zoológico, ele passa pela jaula dos macacos, Eu não sei por que que ele levou ele no chimpanzés, zoológico até agora. porque é lá onde tem a veterinária, cara. E ela não pode receber, não pode ir em casa atender esse Ah, cara. sei lá, cara. Aí tá querendo Tem, não demais. existe, né? O enredo não deu tempo pra explicar por que que ele precisou ir lá e ela não podia trabalhar, tipo, na veterinária ali. Não, ela tem que ir lá. Não, Tem que entrar mas tudo. junto com todo mundo no Mas o zoológico. enredo precisa que o Caesar veja os amigos deles É, sim. impressionados. Ele vai ter que liberar essa galera também no fim do filme. Aham. Então, eles disseram, sabe o quê? Faz que ela trabalhe no negócio, ele passa, a gente consegue cortar 3 minutos do filme aqui, sabe? Eu entendo, do ponto de vista prático, assim, do enredo.
Ah, não, não, eu tô Ficar 1 hora e implicando, mas 40, eu tô vamos fazer implicando, isso. Ela mas trabalha no zoológico. eu não Aí acho que ele seja nada. já vê os amigos encarcerados e depois ainda ela conhece a veterinária ali e a gente dá uma andada nisso, né? Aí tem aquela cena foda que ele leva o Caesar num date, faz um piquenique Uhum. e ainda tem um negócio que o Caesar ainda pede bênção do James Franco para poder para poder se liberar e pular nas árvores, né? E escalar as árvores. Eu ficaria meio inseguro se eu fosse o James Franco. Eu disse, como é que esse cara se prender lá, cara? Ah, Sabe? cara, Ele é um acontece. chimpanzé maneiro, mas ele mora em casa, cara. Ele só Ah, sobe quando eu levei escada. meu gato ainda filhotinho para o sítio pela primeira vez, ele saiu subindo numa árvore, foi lá para cima, eu fiquei assim, bom, ele deve saber descer, né? Eu não vou ter que pegar uma escada e ir lá atrás dele e subir. É, Mas é, aí depois ele soube descer. Então é isso também. é. Mas enfim, tem essa cena que aí o cara começa a ver a vida no mato, né? E aí é o primeiro momento dele, eu acho que ele se enxergar como símio, né? E não como o amigo do James Franco, ou sei lá. O amigo normal do James Franco que fica ali na casa dele, curtindo. Mas quando ele E desce, James aí tem aquela Franco, pega cena uma que o cerveja aí pra mim cachorro. também. Oi? Pega uma cerveja aí pra mim também, James Franco. Seria muito bom. Ele e James Franco fumando baseado, Mano cara. baseado, aí aparece o Seth Rogen. É, Seth Rogen, né? faltou o Seth Rogen nesse filme. É. Mas aí tem uma cena bem foda que passa um cara com um cachorro na corda, Uhum. né? E o cachorro late pro Caesar, o Caesar fica bolado porque ele vê que o cachorro tá usando uma coleira e o Caesar também tá usando uma coleira. Aí ele fica É. muito encabulado, diz, pô, eu sou um. Am I just a pet to you? É, eu sou um Sabe? bicho de estimação. Que porra é essa? Essa cena o Andy Serkis fez uma escolha interessante que o Caesar sempre andava no porta-malas ali do James Franco, que era o porta-malas com janela, então não é Sim. tão bad assim. Mas ele fez questão de entrar no. Ia ser engraçado se fosse mais normal, né? De um Fiat. Ele entra que nem um sequestrado do filme do Scorsese, assim, de máfia. Mas ele entra no. Ele entra no lado do passageiro ali. Ele senta ali É, atrás. isso foi improvisado na hora. Uma coisa E que que tem uma o. coisa de dizer, pô, eu não sou. Am I just a chimp to you? É, Sabe? exato. Não sou macaco, você, filho. Vou andar junto com todo mundo. É, Mas essa coisa da dualidade dele, né? E é o grande sofrimento dele de não ser nenhuma espécie nem outra. Ele não é um ser humano, mas ele também não é um símio normal. Então ele tá é, num liminal space. é. Ignorance is bliss, né, cara? Quando você é ignorante, você tem um nível de despreocupo muito melhor. O Caesar não tem isso, né? Não, ele Ele não não é o tem. cara que só pode andar pelo mundo assobiando. Não, ele não. É, Ele tem uma ele, série de ele pensa situações, né? demais. Aí ele tá começando a sentir E é uma situação que é incomodar. muito escrota, saca? E Se que o James cena? Franco tivesse grana, morasse numa fazenda, porra, ele poderia ter É, vivido a vida ali dele de boa ali, entendeu? O Neverland Ranch. Com as criancinhas, e uns negócios de parque de diversões, e o Michael Jackson, sabe? Mas não, ele tá numa casa de subúrbio. O pai dele tá com Alzheimer, porra, tendo E milhões que de cena problemas. foda, né? Quando você começa a ver o pai desenrolando o cérebro, começando a derreter de novo. É, Que ele tá tentando comer espaguete e ele tá com o garfo invertido. E aí a cena do Andy Serkis, o Andy Serkis nota e você vê o olhar esperto do Caesar e sensível, olhando pro James Franco dizendo, oh, oh. E ele ele toca gentilmente e acerta o garfo. Achei muito foda essa cena, é cara. muito foda. Que você tá vendo a devolução do homem e a evolução do símio, né? Assim, o diretor, né, que foi o Rupert Yates, ele mandou muito bem, assim, acho que ele fez um filme, porra, Bem sensível em bem alguns sensível, momentos. assim, sabe? Ele não foi
ah, cara, tô fazendo um filme em Hollywood, porra, e tal. Embora acabou virando de certa maneira, né? O estúdio pegou pesado com ele várias coisas que ele queria ter feito não conseguiu fazer. Mudaram o final, mudaram umas coisas. É um filme de estúdio, afinal. Uhum. O tanto que ele não volta depois pros filmes seguintes, né? Porque eu acho que foi uma boa coisa, cara, porque o cara que tomou conta foi o cara que fez Batman É, que depois. foi o cara que fez o The Batman, né? O É. Batman, que Uhum. é o Matt Reeves. Que por sinal, eu acho aquele O Batman muito legal. É um pouco longo, eu acho, É mas um pouco longo, mas você rever, eu revi, tem ano passado, mais ou menos. E realmente é um puta filme. Cara, é um puta filme. o desespero de James Franco força ele a ir falar com o CEO lá da empresa, dizendo, ó, eu consegui, meu pai tá sendo curado, tá melhorando, mas o problema é que o vírus, ele começa a se... À medida que o ser humano vai se recuperando do vírus, o efeito positivo da medicina no cérebro começa a desenrolar. Então a gente precisa fazer um mais forte, assim. Aí Eu o acho cara. engraçado, a gente precisa fazer umas fotos. Eu pensei uma foto por quê? Porque você tá ilegalmente colocando isso no seu pai, não tô entendendo. Mas eu digo, cara, o CEO não diz, cara, o que você tá fazendo? Isso é ilegal. Eu deveria te chamar a polícia e te prender aqui, sabe? Ou fazer um estardalhaço, assim. Mas só olhar, só Mas acho que não precisa fazer. Mas demitir é o mínimo, né? é. Porque o cara tá se comportando de forma completamente bizarra, né? E aí eles começam a. A gente precisa testar mais em alguns mais. Tem que fazer uma versão mais forte, testar nos símios. Vamos pegar Aham. mais símios do lugar e vamos começar a fazer esses testes da vírus mais agudo, né? Mas em paralelo, o Lithgow. E aí eu acho uma coisa meio bizarra, né? Porque todo mundo devia saber que o Lithgow tava com Alzheimer, né? Sim, sim. Na vizinhança, você vê, ele devia ter tido algum momento que o cara tava Agora, andando assim, honestamente, eu perdido. não entendi. A enfermeira do cara ali, ela se demitiu lá no começo, lá no momento, logo no início. É, E ele não contratou ninguém. Só deixa o cara lá, ele e o macaco. não, porque ele deu o remédio pro cara e o cara Ih, mas melhorou. porra, cara. E depois, quando o cara tá piorando, o cara continua saindo, Então, verdade, ok, tá. sabe? E, Ah, o cara tá então, melhorando, o James, cara tá tocando então, Cléber Luz aí, todo aí, dia, tá let's, de let's, boa. Ah, vamos, tá, você vai, vamos, pô, olha, você chega pra enfermeira, olha, dá um vamos tempo em arquivar, casa. vamos arquivar isso na área de James, o personagem de James Franco é um imbecil nesse filme. Porra. É, mas assim, a vizinhança, cara, se tem um idoso com algum problema de Alzheimer, a vizinhança tá sabendo, cara. Tá, O tá cara, sabendo. o cara pega, o cara se confunde e entra no carro do vizinho e vai ligar o carro. O vizinho sai de forma muito agressiva com o cara, Muito agressivo. sabe? Ô, o que você tá fazendo com o meu carro? Você tá fudendo tudo. Que o cara também, ele cagou o pau assim, ele ligou o carro, ele acelerou, ele estragou o carro do cara, sabe? Ah, e às vezes também a pessoa tá irritada por uns milhões de motivos e, sei lá. Pô, mas, cara, você vê que é um cara que Não, tá. eu entendo o cara É sair. um Não, sim, idoso mas que tá eu entendo o confuso. cara, uma pessoa, você tá lá, sei lá, na tua casa, com Uhum. mil problemas, que não nada a ver com aquilo, e, porra, do nada, tu vê o teu carro se bater, alguém pegando teu carro e batendo. E você, naquele momento, tem aquele. É claro que você não vai precisar te pegar ou segurar o cara com força, um idoso que claramente está desnorteado e fazer. É. Agora, você dá uns gritos na janela, eu consigo entender. Mas aí o Caesar faz aquele. Ele fica revoltado, sai e dá uma surra no cara. É É. uma surra boa, né? Ah, dá uma boa surra. Assim, o cara tem sorte que não ficou mais ferido, né? Porque um Ah, ele podia ter macaco morrido. desse Podia ter poderia morrido. ter morrido. Morrido fácil, sim. E claro que isso acaba com a encarceração do. Ele para de ser preso na casa do James Franco e agora ele vai para um santuário de ser preso em outro lugar. É. Que tem também o nosso querido Brian Cox. Brian Cox, que é a segunda vez dele aqui, né? É, A última vez que ele apareceu aqui foi no chamado The Raven. Chamado. E o filho Ele é dele um, apareceu ele é um mestre de no Enigma fazer da Pirâmide. personagens babacas, né? Então, eu acho que isso que é. Às vezes tem certas escolhas que a gente faz de typecast que você vai pensar, pô, mas que preguiça. Mas tu faz assim, cara, tu resume toda uma. Você olha pra aquele cara,
Eu Aí você não precisa preciso. ficar explicando muito, você não precisa É, ficar dando 40 muito. minutos eu não preciso de 10 minutos pra explicar. Eu Só, vejo esse com, cara e diz, só o que ok, ele ele é um fez babaca. no X-Men, É. porque o Succession na época. Acho que o Succession foi depois, né? Não, o Foi sucesso bem foi bem depois. depois. É. Foi em 2018. Mas tinha X-Men, aquela coisa toda, então ele meio. É, tinha o chamado. O Tinha, chamado, mas o chamado ele não era tão babaca. Ele era um pai de cara, ele, uma criança psicótica. não, ele jogava, ele botava a criança pra morar com os cavalos Porque ela era uma psicopata. Que Alright, fair enough. fazia. Fair enough. Eu acho que naquele caso ali, eu acho que meio É, gray ali ele area. tem um pouco de defesa, né? É. Mas ele é um cara meio bem babaca, no geral. Então você olha pra ele, você não precisa explicar tanto. É. Você chega lá com o seu chimpanzé e tu ouvir que o Brian Cox assim na porta, chega aí. Idem o cara que eles escolheram pra fazer o filho dele, que é o, Exato. O é cara o fala, o Draco Draco, Malfoy o Draco do Harry Potter. do Harry Ele é Potter. e Vamos botar basicamente logo acho que a ele. direção deve ter sido, sabe o que você fez no Harry Potter? É Faz isso. isso, só que você não tem mágica nesse. Você não é um babaca Tem uma, arrogante, você é em um vez de, arrogante humano em redneck. vez de uma vara mágica, você tem uma vara elétrica que É. você fica alfinetando os coitados dos chimpanzés E de e resto, falando imagina que o Caesar ele é o bullying. teu Harry Potter. É É, isso, é isso, é isso. é isso. Pronto, Esse é o papel resolvido. que eu nasci pra fazer. É, e ele tá fazendo, ele tá arriscando um sotaque americano, mas Não, é. volta e meio o sotaque britânico dele tá perfurando a Agora, quando eu performance. falei é um papel que eu nasci pra fazer, eu me lembrei da excelente episódio dos Simpsons que tem o Planeta dos Macacos, mas não um filme, um musical. É, E tem o Troy McClure, o ator. aquele ator, aí, aí É, ele tá namorando, acho que a irmã a da irmã Marge. da Marge. Aí ele, assim, ele recebe aquela ligação, não, tu já viu, tem um papel perfeito pra você, já ouviu falar em Planeta dos Macacos? Ele fala meio sussurrando, aí o cara, o planeta ou o filme? Eu falei, o É. musical, e você vai ser o humano. Aí ele, nossa, esse é o papel que eu nasci pra fazer. Aí tem o enredo, Aí né? tem um enredo, Get your hand off me, you dirty ape. He can talk, he can talk, he can talk. I can sing. e tem uma das É melhores muito bom. frases dos Simpsons, I hate every, é a música cantando, né? I hate every ape I see from Chip and A to Chip and Z. Que é tão genial. O É jogo de muito palavras. genial. É tão É muito genial. É inspirado, um cara. excelente episódio, uma época inspiradora dos Simpsons, né? Muito inspirado. Mas, Já até esquece que a gente tá falando, eu não lembro. não. E aí a gente vê a vida do Caesar nesse lugar é horrível, né? Ele dá uma pena que ele encontra um giz, ele desenha mais ou menos o símbolo que vai ser o símbolo dele, que é uma representação da janela, o formato da janela do Paddington, que ele É. ficava E aí ele olhando fica a meio que vida. assim. E o que me pegou mais agora, quando eu tava revendo, é como é o simbolismo dessa cena, né? Que na verdade ele tá vivendo. Ele vivia num cárcere também, mas era um cárcere bonito. Ele vivia preso numa casa, mas uma casa bonita, uma casa não sei o quê, mas ele vivia preso, ele não podia ficar saindo. Ele saía e tinha que botar uma coleira. Porque todo o lance dele ter feito aquele desenho dessa janela, né, aquele símbolo, né, que é a janela, Uhum. mostra, e ele fica meio que quer comer ele se entendendo dentro daquela situação, mas a verdade é aquilo, ele tá num cárcere, agora um cárcere ruim, antes ele tava num cárcere bonito, Mas o que eu acho, cárcere o do que eu, James Franco. mas eu acho isso aí outro ponto menos para o James Franco nesse caso. Ele, claro que eu acho que a opção já foi um ganho no, não abaterem o animal naquela situação que ele tinha atacado um humano, né? Mas ele fica falando, Caesar, eu volto pra te pegar logo logo. Mas ele não visita o cara uma vez, visita o cara uma vez durante a estadia dele, sabe? Ele meio que continua vivendo a vida dele. E o Caesar começa a se sentir rancoroso, porque, cara, o cara não volta, nem vem visitar, sabe? Até qualquer prisioneiro tem visita, sabe? Não, você falar que não teve uma grande explicação pra ele do que tá acontecendo, né? Tudo bem que o E Brian que, Cox colo- mandou uma aqui, e é que mais colocaram fácil.
meio que colocaram ele lá e. Bom, então tá, daqui a pouco a gente volta e fecha a porta e explicou pra ele, você vai ficar aqui, mas eu volto, mas já enquanto ele É porque tá. eles esquecem que o cara ele tem já a sensibilidade de um ser humano, É. mas você trata ele quando é conveniente, você trata ele como um bicho. Aí você joga o cara lá, você não dá um motivo. O Brian Cox dá uma sugestão pro James Franco de saber. Acho que é mais difícil você dar esperança pra criaturas. É melhor você só ele esquecer de você. E aí, claro que tem umas cenas foda, né? Que aí a gente é introduzido a um personagem importante na vida do na trilogia, que é o Rocket, que é ele é o alfa da tribo ali da prisão. E logo tem aquela cena que o Caesar, os caras ainda não se deram o trabalho de tirar a roupa do Caesar, né? Não, os O caras só Caesar vai de jogam. camiseta pro É, negócio. que E ele aí usa o os caras, macaco do e Michael acho Jordan. muito foda a cena dos macacos zoando ele, tipo, sabe, num jeito simples ainda deles, mas ele puxa assim, diz, que isso? Ele puxa na camisa, dizendo, que é essa bosta? Aí o Caio ainda arrebenta, né? É, mas é a mesma coisa que você chegar um cara pegar um cara desse, prêmio Nobel de Física, o caralho, e meter o cara numa prisão, numa coisa dessa, e como é que os caras, pô, mas eu sou um dos maiores Eu mentes do sei, século, eu sei, o do cara tá cagando mundo, e pra ele. você assim, os caras, faz se fuder, olha sua gravatinha borboleta, aí dá um tapa nas costas do cara, quer dizer, tudo isso, não. Mas a coisa foda do Caesar, o fato que o cara diz, ele é bom de jogar xadrez. E aí diz que ele tem uma mente estratégica. Então você vai vendo no olhar do. Isso é uma atuação de olhar do Andy Serkis. Não sei o que A dizer, bom pra criatura caralho. mudando, ele perdendo um pouco do brilho de juventude, de inocência, ele ficando uma pessoa meio. Não revoltada, mas meio desiludida com a realidade dele, dizendo: Bom, eu tenho que bolar um jeito de sair daqui, porque eu tô abandonando. O James Franco não veio me pegar. Aí eu vou ter que dar o meu jeito. É. E aí ele É, o começa a James Franco depois estratégia. aparece, e quando ele apaga, aquele momento que ele fica puto, né, começa a apagar o desenho da janela, né, do símbolo na cela dele, que é o Uhum. momento que ele fala assim, cara, foda-se, eu não quero mais viver essa ilusão, não quero ficar vivendo de esperança, agora eu vou fazer eu mesmo o próprio destino. Não, e todo Fuck James aquele lance. Franco. O lance dele saber como as marchas funcionam nas gates. É, o filme tem esse cuidado. Ele já entendia isso de observar as bicicletas do garoto que ele É, tenta ajudar a corrigir. E ele também começa a fazer a estratégia, que ele vê que tem um gorilão que tá encarcerado lá, que ele fica lá e não deixa lá, que ele é o é muito bem mais, feito aquele gorila. mais bravo, aquele é o Buck, nesse caso, é o que vira o heavy dele primeiro, né? Aham. Que ele diz, bom, eu quero humilhar, eu vou armar para humilhar o Rocket em frente para tomar o posição do Alpha. Mas mesmo assim ele não é, ele só faz, ele limita a humilhação. Tipo, Ele só quer vencer, ele não quer. ele consegue abrir a jaula do gorila, o gorila sai lá. Eu não me lembro o que ele faz para ficar amigo do gorila mesmo, ele faz alguma coisa. Ele só liberta o gorila e meio que. Ah, é que o gorila tá sempre enjaulado. É, E aí o gorila fica, pô, maneiro você me deixar passear hoje, né? é. Aí ele diz, não, aí você vai lembrar isso, você tá me devendo um favor. Eu vou trazer o Rocket. Aí ele traz o Rocket, só ele em frente de todos os gorilas, ele causa uma humilhação, né? Porque É. ele traz, o gorila diz, pô, cara, não vem que não tem, Uhum. né? E Mas ao mesmo tempo ele não é cruel, porque logo em seguida ele consegue. Ele rouba os biscoitos, assim, pra dar. E ele já dá uma posição pro Rocket. Ele diz: Rocket, você me ajuda a dar esse biscoito pra galera. Aí o Rocket começa a enxergar: pô, esse cara não é tão mal assim, sabe? É tudo muito foda. Ele morde e assopra, Exato. entendeu? Não, não, mas é uma coisa não só de. Mas ele tem uma coisa de grupo, né? Ele tem uma coisa muito boa de É. Agora, entender a curioso uma necessidade do coisa: grupo. eu nunca vi um filme de macaco sem banana em algum momento. Esse filme tem uma banana no Tem filme uma banana inteiro. no filme. Isso é uma coisa que ninguém. Eu não vi ninguém reclamar disso. Eu não tô reclamando, só uma observação do Léo aqui. Aham. No bananas. Não, sem bananas. Ok, well, tudo bem. Você Outra imaginou que um pessoa. planeta de macacos teria muitas bananas, né? Não, e que eles comem. É que o cara dá pra eles comer parece uns grãos, né? Umas porra assim que eles comem. É, É tipo.
E claro que ele também tá já. Tem, claro, não seria um filme onde você quer odiar seres humanos sem uma cena de um cara num date trazendo as namoradas pra humilhar os bichos Mas por assim que na que alguém frente. faria isso, né? Por que alguém faria um O cara date? é um frustrado, cara. É, É como você falou, ele não tem poder e, e tem sempre um bully menos bully dos dois, né? Um que é meio que, pô, cara, não faz isso, né? uhum. Isso eu me lembro desde a época do Karate Kid. Os Desde a época bullies do tem Karate sempre Kid. um bully meio consciente. É, Pô, tô o bullying da consciente que eu tô consciência. fazendo bullying e não deveria estar fazendo isso. Tem isso nesse filme, né? E é um dos rapazes aí, mas não, certamente não é o Malfoy. O Malfoy Ele é o bully é bully. sempre um babaca. É. E E aí pra isso ele que chamaram ele pro filme. eles entregam muitas das frases originais do filme pra ele Então, falar. mas eu sei, ele tem aquela cena que é clara, que é uma das mais clássicas do filme, né? Do original, do Charlton Heston, que também se tornou uma das grandes icônicas do cinema, que é tire as suas patas de mim, suas patas sujas de mim, é, seu macaco Seu maldito, macaco. É. macaco sujo, sei lá, que ele fala, You damn dirty ape. damn dirty ape. E ele fala, só que no Charlton, só que isso pelo Charlton Heston Uhum. tem muito É mais muito icônico. dignidade, tem muito É. mais dentro, tá muito mais dentro do personagem É. do que é um astronauta, que não sei o quê, que é com um pouco mais nobreza ali, né? Do que com o Malfoy, que fica uma coisa claramente que eu acho que esse É só momento, pra embora seja uma botar. fase icônica, eu É. acho que ela acaba sendo meio que colocada de uma maneira muito. Ah, vamos botar isso aqui no filme, vai. Cara, Só mas no cinema. No claramente. cinema. Não, todo mundo adora. Todo mundo Eu, adora. obse... eu li várias resenhas para esse episódio. Todo mundo ressalta essa cena como uma cena impactante no cinema, porque Eu o acho o cara fato dele falar fala. não depois, eu acho maneiro. Não! É, então. Essa coisa assim, parece que o cinema todo ficou inquieto, assim, quando o bicho fala, sabe? Quando o César fala. Então, pra mim, são os dois momentos maiores de frase do César nesse filme, é esse, né? Esse momento que ele fala pela primeira vez, né? Ele fala não, quer dizer, ele não vai aceitar ser tratado daquela maneira, e nem que os É. seus irmãos sejam tratados daquela maneira. E depois, no final, quando ele vira pro James Franco, fala, e o James Franco, não, não, vamos pra casa. Ele, É. não, Fuck you, Caesar James está em casa. Franco. É, estou em casa, James Franco. Eu estou na floresta, James Franco. É. Não, Porque o James mas. Franco, ele tinha uma relação muito, muito beijo, muito idiota, assim, muito escrota. É, então. Porque ele tinha uma coisa, ele trouxe pra lá e, porra, acabou que o Caesar acabou preso. Por mais, o James Franco não queria isso. Sim, mas de alguma maneira podia ter feito mais? Talvez, pra resolver isso. Você podia ter colocado uma maneira de puxar com mais cuidado, ou se Cara, mudar mas, pra um mas, outro mas lugar. você esquece que a cena do Caesar é uma cena muito violenta. Ele Não, se nossa, comportou cara, de se forma muda. muito Não, se violenta mudar, contra ele o vai ter ser que se humano que mudar. manda na parada. É, se E mudar, seres você vai humanos, ter que se se mudar. tivesse um tigre correndo pela cidade, você não deixaria ele correr solto só porque ele é amigo do James Franco, Não, mas aí ele fala sabe? assim, não, ele teria que se mudar dali, com certeza. Ele fala, mas era aquela coisa, a vida é de sacrifícios. É. Aí você vê ele se movimentando de novo depois que o pai dele morre. Aí Agora, o John Lydon A morre, Frida aí ele fica Pinto, meio como, porra, mas qual é a outra família que eu tenho? é, Ah, é, o Caesar. é. Porra, tem que pegar aquele macaco de volta. Ele lembra só depois que o pai roda, né? Que o pai diz, ó, chega de, É, não, não não vou que ele mais tenha me drogar. esquecido, mas só que, porra, cara, daqui a um mês. Aí o cara veio com É, aquela solução que, na verdade, era a solução que podia ter dado no primeiro dia. é. Escuta, se eu te molhar tua mão aqui, você não me devolve meu macaco? Aí o Brian Cox, deixa o dinheiro aí, eu vou deixar o macaco aí, e é isso aí. Ah, mas cara, mas eu acho que aqui, por exemplo, o Ibama teria mais atenção. Você não poderia fazer molhar o bico. O cara poderia. Não, mas pelo Libão você não poderia nem ter, ele nem poderia ter o chimpanzé em casa É e verdade, não que não aconteça esse tipo de coisa. Provavelmente vai ter gente que vai ter, mas é totalmente legal. Você é. vai ser preso se você fizer isso. Não é só, vou perder meu macaco. Não, você vai ser preso. E perder o Uhum. macaco.
né? Você não pode ter, sabe? Isso é uma das raças que você não, Cara, uma se espécie que você não eu pode ter. assisto, Ponto, cara, acabou. o que eu assisto bastante aquela série Área Restrita da Polícia Federal do aeroporto. Não me Aham. lembro como é que chama direito. Mas é sempre o Galeão, o Guarulhos. Tem sempre algum maluco tentando transportar algum animal silvestre, sabe? Alguma coisa escrota, assim, e de forma muito cruel pro animal, sabe? Bicho, uma cobra naja, tipo, dentro de um, sei lá, um pacote de Häagen-Dazs, sabe? Tem, sim, o pessoal A é, o galera pessoal. É, não pessoa tem, escrota, tem pessoa escrota. limite para crueldade humana. Aí, e aí você vai, e isso é muito bem mostrado. Assim, o filme trabalha duro pra gente não gostar dos humanos, pra gente não torcer pra humanidade, sabe? Sim. Eu fico, eu me sinto sujo só por ser representado por esses caras no filme, sabe? Vendo Uhum. os caras. Você diz, eu quero que mais que se fodam mesmo. Eu quero que que o gorila arrebente esse cara. Sim, porque você tem que torcer pro Caesar. E o Caesar, Então, na o verdade, vai Caesar. acabar com a humanidade. É. E talvez é isso que precisa o mundo, sabe? Estamos tão fodidos mesmo. É É, muito pessimista, Léo. Tá mas, que nem o Pope. é. Mas o que que tem assim? Aí a gente começa a ver que eles estão testando nos animais. Eles pegam mais. O Caesar começa a ver um sumiço inclusive a peguete dele. Uhum. Que ele não pega até o segundo filme, mas ele gosta. Você vê que ele dá, tem um carinho. A gente é introduzido ao Maurício, que é o orangotango, gente finíssima, que pra mim é o meu. Talvez eu goste até mais do Maurício do que do Caesar, como. Ele é tão doce, né? É, o Ah, Maurice, na verdade, o nome dele é baseado no Maurice Evans, que é o ator que faz o Dr. Z no original. foda, Tá? foda. E interpretado por uma mulher, né? Se eu não me engano, E é interpretado por uma mulher. que eu acho que ela aparece no filme como ser humano. Ela é a burocrata que o Franco tá tentando liberar o macaco. Uhum. Aí a atriz tá ali sendo mas ela não é simpática como ser humano, ela é simpática como Maurício. Ah, entendi. E o Maurício, ele dá a entender que ele aprendeu a sign language, aí ele vê como o Caesar tá sendo bullied. Aí diz, pô, te machucaram muito, assim, ele manda umas coisas, você diz, pô, esse cara é um doce. Aí eu já sei que. Eu Mas ficava com medo que eu iam gosto matar o muito da coisa Maurício. do. Logo quando você vê num lugar onde os criatores vão sofrer muito, vê um carinha doce desse, sim, você diz, porra, eu espero que esse cara não seja morto, cara. Sabe? Mas eu acho muito, muito bacana a cena quando o James Franco resolve finalmente tentar fazer rir pra poder rir também, como diz no jargão Tropa de popular. elite. É. Aí vai lá e vai buscar aí o de Brian Cox fala assim: ah, tá bom, vai lá, pega lá. E o Aham. Caesar, na hora que ele tá saindo, ele vê a coleira na mão do James Franco e fala assim: ah, não, cara, porra, Ah, então foda-se você. foda-se você, sacou? Eu vou voltar a ser um animal de estimação agora, teu. É. Vou ter ser o animalzinho do James Franco. Já sofri todo tipo de Aí quando indignidade ele aqui. volta, o Brian Cox falou: eu acho que ele prefere estar mais com os iguais a ele. Brian Cox sempre se esforçando pra ser um babaca, né? Mas Ele consegue ser O Brian babaca sem Cox ser babaca, cara. é que o Ele, Brian ele Cox tem esse ele tem talento. uma relação muito interessante. Quando o filme ele aparece pela primeira vez, é quando os caras estão brutalmente carregando o Caesar, né? Com aquelas É, coleiras é, é, com é. varas e o tal, extensoras. E o Brian Cox ele sai e já manda assim: ah, não, não precisa disso não, solta ele, deixa eles se despedirem. Quer dizer, ele já deixa uma coisa. Ele faz um meio termo muito interessante, né? Ele não chega a ser exatamente. Ele é um cara que ele vê que tá acontecendo, mas é um pouco de raciocínio. Cara, quem trabalha com bicho assim tem uma outra cabeça. Mas ele gosta de fazer rir também. Mas ele gosta de fazer rir. Eu fico Você diz, imaginando se pô, o James Franco depois ele tentou pegar o dinheiro de volta, sabe? eu acho que. Pô, cara, acho Pô, então que. acho que Tipo, aquela grana, eu acho que podia voltar então, né? Já que eu não tô. é que se fosse no Brasil, o cara ia tentar fazer isso, né? Mas, Eu mas acho que se ele acabou, ia cara. tentar, e o Brian Cox ia mandar um. Que grana? Eu Não ia sei de mandar ele grana tomar no cu. nenhuma. É. Mas, mas o Brian Cox tem. Mas se ele tivesse feito isso, meu amigo, semana passada, semana retrasada,
talvez o mundo teria se mantido sem uma revolução de animais. Mas eu acho foda que aí o Caesar planeja a grande escape, que ele se dá conta que eles estão testando nos animais, blá 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 blá, blá, né? E ele vai na. O James Franco já mostrou todos os lugares importantes pro Caesar saber pra ele conseguir fazer a história andar, né? Aham. Aí ele vai pra casa do James Franco, que ele lembra que ele tava dando o remédio pro pai. Remédio, né? Só que essa já é a versão evoluída do remédio. Aí ele pega doisinhos, ainda fica confortavelmente olhando eles dormirem por segundo, que é meio Meio creepy, né? creepy, meio creepy. Que é uma cena meio estranha, não parece uma coisa do personagem do Caesar. Acho que é mais pra dar um tchau pro. É, exato, é um tchau pra É aquela o vida, jeito né? dele É. despedir sem notar. Porque se ele. Eu sei que ele é esperto o suficiente pra saber que se ele acordasse o James Franco ali, seria a whole thing. Aí Não, ele não. teria que, Não, que não, ter ele um não ia- papo. aí acabou. Aí acabou o plano. Eu acho que ele Ali se eu acho que é o despediu. momento, acho que aquele, que nem que a gente tava falando naquele filme, o Event Horizon, né? Como é que é É, é, o nome agora do filme em português? é, Que é o Enigma do Horizonte. O é. Event Horizon é aquele é o último instante possível para você sair de um buraco negro e você perder tudo, né? E você ser arrastado. Então acho que ali é o último momento que o Caesar poderia voltar até a vida dele. Aquele é o Event Horizon, o horizonte de Exatamente. eventos do Caesar. Na hora que ele tá lá sentado, olhando para os dois, naquele momento ele poderia acordar os É a dois decisão. e ter a vida Decisão dele de final. volta. Um É, carcereiro bonito, não sei o quê. E porra, talvez dali podia ir para um outro lugar, não sei o quê. Podia ter mais problemas, mas podia também ser que não ter. Ele ia voltar para o que ele tinha antes. né? Ou ele voltava para a prisão Ah, um outro detalhezinho, para cara, eu poder esqueci de. para poder salvar os outros iguais a ele. Eu não me lembro se tem essa cena aí ou ali, mas tem uma cena, outro callback pro original, que tem um momento que o Caesar, ele é muito inteligente, ele tá construindo um Lego, uma coisa assim, um Ah, brinquedinho, que é a Estátua da tá da Liberdade, liberdade. É, que é o fim do original, né? é Mas, muito bom. mas O enfim, filme ele tem uma série de simbolismo, né? Até aquela coisa dele que ele usa pro Maurice, pegando vários gravetos, mostrando que um vareto é fácil de quebrar, mas vários juntos é difícil. é Ah, foda. o grupo de varetos, né, aquela coisa todas, é É o muito símbolo da maneiro. antiga Roma, Uau, maneiro. que era como a Roma era representada, que era justamente vocês juntos eram mais fortes, que é a origem do nome de César, né? Mas assim, desculpe aqui pra galera que conhece o filme bem, que a gente tá indo um pouco fora de ordem, né? Ele só fala o não depois que ele administra o gás pros amigos símios É. na, E admira que ele na... saiba que aquilo funciona daquela maneira, né? É, eu acho que ele... Tudo bem, não, também, tudo bem, tudo eu tô bem. só enchendo o saco. Agora minha pergunta é, eu acho que ele também inalou, então ele já era mais inteligente, então ele fica ainda o mais inteligente dos inteligentes, sabe? E É, aí eu é acho que só na hora depois que ele daí que ele começa a consegue... inalar de novo, é até o momento que ele começa a falar de novo, falar de verdade, né? É isso, que eu nunca tinha notado isso Porque até antes. então ele não Mas falava, ele era é que ele tem que. inteligente, ele entendia a ele- comunicação, é. mas ele não falava. Eu acho que essa segunda dose que ele tomou aí, a dose, ele já tinha dose no corpo, mas ele ficou ainda mais é, cognitivo, né? É, É, é um outro eu não tinha passo notado isso evolutivo, é. original. Ele É. finalmente fala e você vê o despertar dos olhos. E ele olhando, e você vê que ele tá dando um cheque no olho do. Pra ver se os olhos estão Agora ficando não. verdes. Ele tava ciente daquilo quando. Ah, pelo visto, sim. Em paralelo a Podia ter isso, a feito uma gente. cena dele lendo o laptop do James É, Franco. Ele tá fora, é, assim, né? Só estudando. é. Com o Oh, mas aí em óculosinho paralelo. Do Gremlins, que fica É. inteligente, né? Que ele coloca um terninho, um óculosinho. Isso é muito bom. Em paralelo, cara, porém, a gente é também apresentado ao Koba, que é o vilão que a gente mencionou Sim. antes, que ele tá sendo testado a versão mais aguda do remédio, e ele tá bem inteligente, que ele já tá escrevendo, né? Inclusive, ele tá escrevendo Jacobs, que é o nome do presidente lá, do CEO. E o cara. É engraçado que o cara. Você sabe que Se um. Koba era o apelido de Stalin? Foda. É, mas vamos lá. Só. Novamente, ele tem uma cara que só uma mãe pode amar, né? Aí, quando o Koba olha pra você, daquele jeito, escrevendo o seu nome, deveria te dar uns calafrios, né? Aham. Mas o Jacobs diz: caramba, tá funcionando, yeah! Ele fica só empolgado, que ele só vê dollar signs.
o cara, né? É, exato, é um cara muito. Quando o Jacobs viu, eu falei Kobo ou Jacobs? Ah, cara, sei lá. Bom, Bom, como é o o, é Jacobs o é o macaco? CEO, ele O vê o Jacob. Kobo É. escrevendo o nome Jacobs, E na ele verdade fica ele usava empolgado. no roteiro era uma mão mecânica de a robótica. Ele ia operar. Só que a pessoa que fazia isso, cuidava disso, não pôde ir no dia da gravação. Aí os Como caras assim, botaram só pra ele robótica? escrever. Hã? Uma Ah, mão é? robótica. Ah, Essa é uma coisa mais. Não sei o que. Só que fizeram um negócio escrito que na verdade pra mim funcionou tão bem quanto. eu não entendi isso não. Era o Kobo era para Pro escrever. Koba, ele era pra operar uma mão robótica. Pra mostrar que ele tá ficando Ah, não, não. O inteligente. Kobo é muito mais legal isso aqui, eu escreveu o nome e disse, eu sei É, quem aí os você caras é, seu botaram essa filho da opção puta. na hora. Esse é o Legal. nome da minha dor, É. basicamente, o que ele tá dizendo. E eu vou, e você vai pagar caro por isso. E paga sim, no fim, né? Porque aí É. a gente tem a grande rebelião. E aquela cena do Brian Cox dizendo, ô, vou pra casa, hein, boa noite. Aí tá saindo assim, uma vez que o- os, os macacos agora estão com a dose que Aham. administrada pelo. Você vê, parece que tá tendo uma reunião ali na área ali, na árvore. É. Aí a olhadinha da porra do Caesar é muito maneiro. Muito O boa. cara diz, Porque agora eles tu ficam tá todos aí, fudido. ele vai falando, ele vai falando de todos, ficam todos em grupo, assim, falando. É, todo mundo ministrando, assim, Aí o tipo. cara olha assim e pensa, bom, tá acontecendo alguma coisa aqui, mas eu acho que eu vou. É o equivalente ao monolito É. chegar no 2001. Eu fico imaginando depois o Brian Cox comendo pipoca, vendo notícias assim em casa, e É, vendo o negócio pegando fogo. Ups, not my problem. Não. Ah, já são 6, né? Tem compromisso. É hora do chopp. É. E eu tava me lembrando daquela do o Extermínio. O filme Extermínio não começa com um macaco infectado Uhum. que os caras liberam e é isso que causa Na verdade, ele a. começou a falar de. A gente foi fazer esse filme, ou esse episódio, porque eu tava querendo fazer do 12 Macacos. Só que aí você a... achou que 12 Macacos era um pouco depressing demais. Eu não curto tanto quanto o Planeta dos Macacos. Aí, eu falei, então vamos fazer Planeta dos Macacos. Aí deu isso, esse episódio. É. Ah, mas então esses macacos é um que eu quero fazer 12 também. Eu Macacos é só não legal. tava no mood. É, não, você tava no, ok, não tava no mood, mas. Mas aí, se você não, é a bit depressing, muito deprimente o dos macacos. Aí depois você continua assistindo o Planeta dos Macacos, aí no É final você tava que vai todo ficando deprimido bem no final deprimente. da Pô, terceira cara, trilogia. a trilogia é de cortar o coração, cara. Eu até me comovi no fim. É Porque muito você foda. assistiu, você ficou muito numa Planeta dos Macacos É. crazy. E aí a gente vai pro o último arco do filme, é muito maneiro, que aí é só caos puro, né? Que aí os macacos se revoltam, o Caesar lidera a rebelião. Primeiro ele vai pro laboratório, eles fazem aquela parada muito sinistra Ah, botam pra É quebrar, só né? um detalhezinho, né? Que logo no começo do dia da Revolução, você ainda havia um jornal, sendo um jornal com escrito só indicando que a nave foi perdida no espaço. Pô, então foi um dia complicado isso É. aí. É porque as coisas estavam tudo em paralelo. Na verdade, foi É, aqueles dias de anomalia sei, sei. que mostra que estava tudo mais ou menos interrocotado, né? Então a nave tinha sido perdida, que é essa nave que depois vai voltar anos depois e já para um planeta É. de macacos. Eu não vi a nova trilogia, a que vem depois dessa, né? Que vai mostrando isso. Não, não. Mas não tem trilogia ainda, só Não teve tem, um mas filme. não tem uma segunda? Mas vai ser uma trilogia também, não? É, sim, vai ser uma trilogia, mas até o que eu vi do filme, não tem nada de astronauta nesse aí. Se passa 300 anos no futuro, eles ainda referenciam o Caesar como o cara. Os macacos falam e eles não lembram de uma época onde os humanos conseguiam falar. E aí tem a surpresa que tem uma personagem que consegue falar e diz, caramba, humanos falam? Hum. Quer Porque dizer, porque também foi um filme que foi um sucesso, assim. que os macacos nunca aprenderam a escrever É. nesse negócio. Então eles não têm, tipo, um arquivo histórico das coisas, entendeu? Mas o cara acabou de botar o nome do cara, né? Oi? O cara escreveu o É, nome. é verdade, é uma furo aí na história, né? Então, acho que só não estavam na pilha.
Não, que eles nunca conseguem chegar ao nível de tecnológico dos humanos, entendeu? Quando a humanidade funcionava, mandou um É, cara mas pro no Planeta dos espaço. Macacos também era isso, né? Os caras era uma maneira, era mais avançado, mas era uma maneira ainda muito primitiva comparado ao É ser onde a humano gente que chegou. tem, porra, veículos e Exatamente, eles escrita, andam uma de comunicação cavalo, muito mas tem várias avançada. cenas foda, né, na ponte, né? Que aí o Caesar começa a mostrar uma Eles podiam ter ido estratégia. todo mundo por baixo e poupado tudo, né? Já que o objetivo era não matar humanos, Não, mas como assim? Não, mas os orangotangos conseguem fazer isso bem, eu acho. os outros não. Os outros têm. Que o Caesar falou para os orangotangos ir por baixo, e aí o outro cara, os gorilas eram à frente, a porrada de frente. Teve toda uma estratégia. Não, e aquela cena dele andando no metrozinho, não metrozinho, o bondinho de São Aham. Francisco. Ele e ele, Maurício, acho que é Morri, não sei. o Rocket, que virou o melhor Aham. amigo dele também. E o gorila que vai sacrificar o Ah, não Buck. sei. É, o Buck é que morre, né? É, Naquela é. cena. Que aí tem uma cena de muito caos aí, né? É muita macacada. Não, assim, a É, cena, o filme é muito bem filmado. Então, assim, a sim. sequência é uma sequência bem maneira. Muito maneiro. A cena da ponte é uma coisa assim impressionante. E, e é muito caos, né? E primeiro que é o ser humano enfrentando um animal que não tá conseguindo nem, e não é exatamente, não é igual, né? Então é um outro raciocínio completamente diferente. E a maneira que é filmado, a coisa da névoa na ponte, e É. os macacos indo por cima e os outros indo por baixo. Ah, é claro que aparece uma tropa de. Agora eu não sei, do ponto de vista dos humanos, você acha que é uma boa ideia você atacar macacos usando cavalos? Não, não tem, eu acho Não é ridículo. melhor passar um tanque e atropelar todo mundo, Não, o assim? cara com um Isso, não que eu macaco queira ver achando que os vai dar macacos. um cacetete em cima de um gorila. Esse cara não sabe nem o que é um gorila. Que porra, É, cara. o gorila te mata, pô, é O cara te fácil. arrebenta. Primeiro que você não vai nem. O bicho não vai nem piscar com você fazendo isso. Porra. É. Mas aí é uma coisa muito de. Fora de noção, sabe? Não, não tem como. Na Você já verdade, viu um vídeo do Flea tocando baixo com a gorila Coco? não, Que, nunca go- vi. que ele levou o baixo, é muito bonitinho. Ele leva o baixo. A Coco é uma gorila famosa Sim, que sim. é inteligente e doce, né? Que acho que ela gostava de gatinho, gente. É, ela Mas era. aí, Ela tinha eu não sei se era o recorde ainda dela, né? De quantidade de palavras que ela conseguia, assim, né? então, mas aí Pode ser que teve não um que seja mais o recorde, já tem ele tempo foi lá isso. tocar baixo pra ela, ela ficou Eu falei, é muito legal, vidrada. né? Oi? É um cara muito É, legal, né? é muito maneiro, cara. Mas aí ela se amarrou no som das cordas, aí ela Aham. ficava com o dedão dela, bom, bom, bom. Depois ela matou o Flea, né? Não, tô brincando. Ah, esse foi o fim do Red Ela Hot Chili Peppers. quebrou o baixo do Flea É. na cabeça dele. Não, e aí tem todo esse negócio. E aí eu não entendo, o Jacobs, ele acompanha o helicóptero pra bater os caras. Eu É, não na sei qual verdade, era a função dele ali. Ele é jamais iria. CEO. Um cara desse jamais iria de Seria que nem o helicóptero e Elon jamais Musk. deixariam esse cara entrar no helicóptero. Seria que nem o Elon Musk ia acompanhando. É, embora o Elon Musk eu acho que até faria isso. Embora o Kid Rock agora anda nos helicópteros do É, governo Trump. assim, na época era tudo muito absurdo. Hoje em dia você olha e acha que é tudo Hoje em muito dia possível. O que parece, ser humano faria isso? Não, eu acho que até aconteceria assim. Ah, mas o que é que levaria sair injetando coisa hoje em dia? Eu acho acho que que fazem. acho que É, acontece. Acho que acontece. Acho que roubam mesmo. é Acho verdade. que tudo é possível. Menos o Infelizmente a macaco gente tá, falar em inglês. De resto, eu acho que infelizmente a tudo é gente possível. tá num timeline bizarro, né? É. Então, hoje em dia eu já acho. Agora, é claro que botaram também o CEO para fazer isso, para poder ter a cena do vilão final, né? Do Koba poder matar ele, né? Sim, não. Porque primeiro vai o gorila para dentro do helicóptero, num O momento bem gorila vai e King se sacrifica, porque É, os caras estão com uma metralhadora fuzilando os macacos e o é, gorila, que tem uma. E você vê que ele tem uma versão muito respeitosa é. do Caesar, ele se sacrifica. E é uma cena bem triste, né? É, E aí triste.
Aí é o ponto final na relacionamento do Caesar com a humanidade, né? Porque aí ele já chega lá, você vê que ele mata Não, não, do ele Caesar mata, não. tem Do uma cena que ele Caesar, mata do Caesar o Malfoy ele morre. quer sair, mas ele é bem ok com a humanidade, inclusive no segundo filme. É, mas a gente esqueceu de falar que ele mata o Malfoy, mas sem querer, né? Que o Malfoy vai soltar aquela eletricidade, ele joga água e ele morre. E você vê um arrependimento no olhar do Caesar É, nessa mas aí cena. matar o Malfoy não é exatamente um. Não, não é grande perca, eu sei. É. Mas, mas ele não tinha essa coisa de que ele depois outros querem partir pra cima do outro cara, ele diz não de novo, ele diz, ó, não, esse aqui deixa ele tranquilo, bota ele na jaula como a gente ficava, deixa ele em paz. Ele não tem essa o vibe sanguinar que o Koba tem pela É. humanidade, sabe? E o Koba já tá também. O Koba tá se divertindo, né? O Koba tá aloprando já. Você já vê, porra, se fizerem uma sequência, esse cara vai ser e ele sobreviver, esse cara vai ser um problema. E não é que é? Então, pois é. Eu teria optado por uma coisa, ele nunca ser um problema, ele só ser um mais violento, mais explosivo, né? Aquele personagem mais explosivo, mas não necessariamente um personagem que vai para um lado. Embora assim, falar para um lado mal é uma coisa um pouco. Mas então, se tirassem as cicatrizes da cara dele, poderia ter o Não, enredo e não, não te é que eu incomodaria? acho que assim, não, só falando assim, porque ele ia pro lado do mal, na verdade, ele só tem uma maneira de interpretar. Ele estava interpretando como se o ser humano ele estava sempre pronto para machucar o. Ele não teve um relacionamento, porque o Caesar teve uma relação. Ele Positivo. viu o bom da humanidade, o outro só viu a Só coisa viu ruim. mal. Então ele tem essa coisa de, porra, Eu pra que que acho eu. foda, cara. Eu não tenho nenhum. Eu tenho zero compreensão. Totalmente compreensível por que que ele faz aquilo daquela maneira. Então, Inclusive os homens que aparecem tanto no 2 quanto no 3, ele, a humanidade também é vista como uma humanidade com medo, uma humanidade que é naturalmente violenta, mas são é, vários tipos de pessoas diferentes tentando fazer o que acha que é certo. Não exatamente. existe aquela coisa, eu sou mal porque eu sou mal. Tipo Zorg do Quinto Elemento. Cara, eu sou mal. É, Saca? é. Não, você não tem isso. Por sinal, o Zorg tá na sequência Que do. tá na sequência, inclusive. Que é o Geralt, mas não é um cara ruim. Quer dizer, é um Não, cara complicado. ele acaba sendo antagonista aos Mas ele não é um macacos. Sim, antagonista. mas ele O não. Koba é o antagonista do filme. O Não, Koba que acaba arma. sendo porque é ele que causa tudo. É, Mas até a conclusão no final do Caesar é muito foda, do final do 2, é, né? Que fala assim: não, agora a gente vai ter que sair. Cara, o macaco começou a guerra, agora a guerra. Sacou? é. Eu esqueci de falar da trilha um pouco aqui. Que essa trilha dos três filmes, pra mim, é a menos interessante. É, Não é ruim. não, mas não é Foi, uma compo- memorável. foi composta pelo Patrick Doyle, que Bom pra ele. coincidentemente também fez a trilha do Harry Potter, Goblet, acho que o quarto filme do Harry Potter. É, o cálice de Que acho que ouro. eu acho que algumas trilhas, eu sei que era feita pelo John Williams, o negócio principal, mas acho que depois o John Williams Acho usaram que. os temas de. É. O John Williams criava o tema e os caras faziam, eu acho, não sei bem. O Willis também, porra, tem mais o que fazer do que ficar fazendo 8, 9 Harry filmes Potter. de sonoras de Harry Potter, né? Ele fez a primeira, ficou muito boa, É. aí fez mais algumas, depois falou, bom, gente, toca aí, né? Agora, tem um momento dessa trilha que ela não é bombástica de percussão. Ela parece estar bem inspirada no trabalho do Hans Zimmer, que na época estava bombando por conta do Inception, lembra? Que tinha saído do Inception um ano antes, sabe? E, mas tem um momento lá no fim, quando o Caesar vai para a floresta e consegue meio que atravessar a ponte Rio-Niterói lá Uhum. e chegar no Rio-Niterói não, é Golden Gate. E chegar onde ele foi ver as árvores, pular nas árvores pela primeira vez, que ele foi lá no piquenique com o James Franco. E agora ele trouxe todos os macacos eles vão morar naquela selva, né? E aí a gente tem a trilha, que é uma trilha muito emocional dele subindo, ela acompanha ele, os amigos vendo. Cara, tem pitadas de Blade Runner. Na, 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 du, du.
misturado, se Blade Runner e Prometheus tivessem um filho, Uma anomalia? fizessem um sexo gostoso e tivessem um filho, daria nessa trilha final que conclui o filme, sabe? Hum, E isso é diferente. é, depois quem tomou foi o Michael Giacchino, eu acho que fez as sequências. E o Michael Giacchino eu gosto muito desse cara porque ele fez a trilha acho que uma das melhores trilhas para séries de televisão que eu lembre, assim, que era a de Lost, que era muito cinematográfica a trilha do cara, tinha momentos belíssimos, sabe? E, e, e certamente ele traz isso para as sequências do Planeta do Macaco, Dawn of the Planet of the Apes e War do Planet of the Apes, sabe? Ele também, e pro cinema também ele fez muita, muita coisa E pô, boa. você até me mandou, você até comentou, você mandou que você estava vendo o terceiro, assim, A trilha do 3 foi a a trilha que é mais que me chamou a belíssima. atenção, porque as outras, na verdade, não É, me chamaram tanta atenção, não. Eles não me chamaram, não achava ruim, mas também não achava particularmente bonito. Acho que o 3 também, por ser um filme melancólico, mais né? melancólico, muito mais que é chamado de character driven, né? Muito mais Aham. movido por personagem. Porque o primeiro é um filme de introdução, muita coisa acontecendo. O segundo é um filme de ação, praticamente. É, Mas o terceiro é muito filme de personagem. Você tem, porra, caminhadas, você tem diálogos, você tem todo tipo de coisa acontecendo, né? Então ele é, é um filme muito mais melancólico, uma coisa muito mais não sei o quê. Então, foi um momento que eu acho que a trilha ela funcionou muito bem. é. Ele também tinha feito a do segundo filme, né? Acho que você comentou. Mas o terceiro é onde Mas a do ele terceiro pega foi a que me chamou a elemento, atenção. o Ele também segundo fez a também é do melhor. Batman, também ele fez. Aquela do Star Trek, do remake, ele fez também. Ele fez muito. Ele Então, faz muita trilhas, porra, pra. Fez várias coisas pra Marvel. a gente tá falando mais do cara que não fez essa trilha do filme, o Patrick Eu tô Doyle. falando do outro, é. Eu acho também que o ritmo da trilha desse aqui, ele tem momentos de leveza, de tristeza. Ele trabalha muito bem não tem nenhum momento de, pô, o cara escolheu uma trilha escrota aqui. É sempre muito bem feito, com bastante classe. Ela não é tão destacada assim pra mim, Uhum. sabe? Mas enfim, mas é isso. E eu ainda recomendo que quem esteja escutando e que ficou intrigado ou com saudade de ver esses filmes de novo, eu sugiro que assista em sequência os três, como se você fosse. Diz que é uma minissérie. Tô vendo uma minissérie, não um filme. Aí você pega uns dias, né? Não precisa ver um Precisa ser dia, todo dia. tudo num dia só. Se pegar um pouco tempo de diferença de um pro outro, você Eu já fiz consegue dentro de uma ter. semana, Ah. onde os personagens estavam bem fresquinhos no meu cérebro, na minha memória, que já tá ficando pior e pior. Você tá que nem E o John Lincoln. John Lithgow. Não, não, ainda não. É, Talvez a gente precise arranjar uma cura para Alzheimer. é, é. Que Mas pode dar assim, errado. o, o, vale a pena a experiência. Eu acho que eu apreciei mais todos os filmes como um conjunto do que individualmente, sabe? Que você vê o arco é muito bem traçado nos três filmes, sabe? Eu sei que a primeira equipe é diferente, a segunda equipe, os, os dois segundos filmes foram outra equipe que fez, mas eles conseguiram ficar bem coesos com o que foi começado no primeiro. Que termina com o cara de volta na selva. Na Uhum. selva não, na floresta Na ali dos floresta Estados lá, Unidos. naquele bosque, sei lá. É, ele não chega pra lá pro James Franco, ele salva o James, tem uma cena marcante que você diz, pô, e aí que eu digo, esse arco vai ser elaborado, porque o Koba é o primeiro cara a encontrar o James Franco, e o James Franco rouba uma viatura da polícia que tá detonada ali pelos apes Uhum. e tenta seguir os macacos, né? Logo depois que o Koba empurra o helicóptero danificado com o Jacobs dentro, que é a Que já vingança do tinha Koba. sobreviveu só pra poder morrer aí, né? É. Eu nem E, sentido ele ter e- sobrevivido, mas só pra, pô, vamos botar ali só pra. não, e inicialmente parece que vai ser o Caesar que vai fazer, mas o Caesar diz: não, ó, Koba, tá contigo, garoto, manda ver. E o cara joga.
joga o helicóptero lá embaixo e o vilão morre, né? É, o vilão morre. De forma bem patética lá embaixo. Pá! Batendo na água ali do. Não sei qual é Sim, aquele final de vilão, né? vilão. É. Final de vilão. Botaram ali claramente pra. Aí no bosque, o James Franco encontra tá procurando Caesar, Caesar, e quem ele encontra é o Koba. E o Koba já tá partindo pra cima dele. E logo ali, cara, é muito deep essa coisa, porque o, o Caesar, claro que chega pra defender o James Franco, dá um chega pra lá pro Koba, fica uma pulga atrás da orelha do Koba pro próximo, que o cara gosta dos humanos mais do que os apes. Aham. Que é todo o enredo do Koba é aquela revolta com ele e diz, você parece gostar dos humanos. E aí ele arma, e é muito foda a sequência, que ele arma Pô, ficou uma... muito O bom. Koba também é bem malandro, né? Sim. Ele causa uma guerra com uma false flag operation. Acho que ele tenta assassinar o Ele tenta Caesar. matar, ele acha que matou. Botando a culpa nos humanos, de maneira que os macacos se revoltem com os humanos e comece a E guerra. aí aquela cena é gloriosa, aquela cena deles aprendendo a usar metralhadoras, cara. É Uhum. foda, cara. Foda. Que filme foda. Cara, te digo, quando você vê do primeiro até o terceiro, não posso falar isso enough times. Façam isso! Não, tô brincando. Mais Faz isso, fácil. vai no teu tempo. E o filme termina com um pós-crédito, né? Que a gente vê aquele. O vizinho do John Lithgow, na verdade, ele era um piloto. E ele em algum momento ele é exposto ao paciente zero, que é o nosso amigo lá do laboratório, que numa desses experimentos, E ninguém lá, nunca se preocupou em curar o cara. com a Ninguém teve. segundo vírus. Não mandaram mandaram ele pra casa, o cara, né? O cara foi contaminado claramente com uma roupinha vagabunda que até com roupinha de Covid no metrô, Muito mexendo menos, no ele vídeo. Ah, meu Mas Deus, você foi enfim. contaminado, né? Bom, é melhor você ir pra casa então. Mas a gente só vê o fim dos pós-créditos, é o cara no aeroporto, o nariz do piloto começa a sangrar, e mesmo assim ele embarca no avião. É todo mundo muito despreocupado, o planeta Terra, né? É, mas é basicamente o final do Doze Macacos, né? Doze Macacos É, também acaba assim. Só que no Doze é, Macacos é uma coisa que faz mais sentido, né? Que o cara, meio, como era terrorista, ele tinha comprado passagem pra várias partes do mundo e ia levar o vírus. exatamente. Né? Mas é isso, né, cara? Acho É isso. que esse é um grande filme, fiquei feliz, vou rever esse filme de novo em breve, Uhum. que agora eu tô com um macaco no cérebro. É. É, E muito obrigado a todo mundo que teve essa paciência. Eu sei que a gente anda fazendo muitos episódios macacos? com Não, são mesmo macacos. macacos. A gente fez King Kong pouco tempo atrás. É. A gente já passou tempos tentando lembrar todos os macacos no filme. A gente fez Agora esse é o quarto, né? O quinto que aparece um macaco, porque teve esse, King Kong, Teve o John Malkovich, John Malkovich, ou a Mosca. a música do macaco. Porra, agora eu tô esquecendo, eu sempre esqueço. Claro, Extermínio. Começa com Extermínio. o macaco. É... Certamente eu vou lembrar de mais um ou É, dois. mas acho que é isso. But I don't think anybody cares. Não acho que isso importa. Bom, mas é isso. Muito obrigado, hein? Até a próxima.